Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Momento Chave Podcast, seu podcast de todo Rolim de Moura, todo o estado de Rondônia, né, toda a região da Zona da Mata, seu podcast sobre negócios, empreendedorismo, liderança, gestão, histórias de vida aqui, né, histórias de pessoas da nossa região. E sem mais delongas, hoje eu trago uma pessoa aqui muito conhecida da nossa família, né, que tem uma voz marcante aí na cidade, com certeza. A população de Rolim de Moura já ouviu alguma coisa na voz desse cara aqui, é o Vanderlei Francisco, né, pai do Júnior que está lá embaixo comandando. Antes da gente entrar, né, no nosso episódio, gostaria de agradecer as empresas, né, parceiras e patrocinadoras aqui do Momento Chave Podcast, agradecer a Farol, Faculdade de Rolim de Moura, Alvorada Produtos Agropecuários, a Rolimnet Fibra, a Crédice Sudoeste, a Farmácia Popular Bom Jesus, a Rolim Notícias, né, na pessoa do Max e do Júnior. E agradecer também a Lindágua, né, nossa fábrica genuinamente rondoniense aí, e especialmente a Master Copiadora, né, que é quem fabrica esses kits aí personalizados para os nossos convidados. Vanderlei, seja muito bem-vindo ao Momento Chave Podcast. Para mim é um prazer incrível, uma honra trazer você aqui para bater um papo. Você que é, como eu disse, conhecido da nossa família. Fica à vontade aí, seja muito bem-vindo. Eu é que agradeço pelo convite, né? Fico até surpreso pelo convite e ver o seu tamanho, né? Cheguei aqui, já tinha comentado com a Vilma, falei, rapaz, o Bruno, ele nem cumprimentava a gente, ele era tão tímido, hoje está desenvolto, falando bem diante da câmera, microfone, parabéns pelo programa, esse podcast, todo mundo comentando, né? Tá bem comentado. Obrigado mais uma vez pelo convite, obrigado por lembrar da gente aí. Grato, Vanderlei, vem de você essas palavras, né? Você que lembro muito bem, quando desde lá na farmácia, bem no começo, lá pequenininho, já lembrava do meu pai, né, e contratando você para alguns eventos, e fico muito feliz pelas palavras, e pra gente falar um pouquinho desse que é o seu mundo, né, esse mundo de locução, de mídia também, né, você que vem, é muito interessante a proporção que tem tomado, né, Vanderlei, você que pegou lá o início de tudo lá, principalmente, e ver como é que as coisas têm girado e você também se inovando, né, com os meios de comunicação. Então, mas antes da gente chegar, né, Vanderlei, nessa questão do formato atual hoje, eu queria saber um pouquinho da sua história, né? Como começou? Você sempre teve essa voz marcante desde criança? Começou vendendo picolé. Picolé. Vendedor de picolé. Picolé Skin Moreninha. Eu acho que isso fez abrir aí as cordas vocais, né? Dar uma musculatura. Tinha que gritar, né? Vendi muito picolé gritando na rua. Pão, né? O pão. Pão também. Alface. Tudo que me dava eu vendia, né? Mas picolé ali em Cacoal, eu acho que era na garganta. Você não tinha ninguém na rua, você já tinha pegado o hábito já de oferecer o produto, você tá lá, o picolé Skin Moreninha. Mas é assim, a minha família é uma mistura, né? Família de pais, é uma mistura, mas da região ali de Jaciara, do Mato Grosso, nós viemos para Rondônia em 72. Né? Então esse cabelo branco aqui não é... Né? Caramba, não é pintado não, né? 72. Em 72 eu cheguei em Cacoal, 1 ano de idade, né? Ali em Cacoal, não tinha quase nada. E hoje tem até uma rua lá com o nome do meu avô, homenagem, Severino Francisco Moura, pioneiro. Uma das primeiras olarias, ou a primeira olaria ali foi dele, né? Lembro que eu tenho muita memória do tempo que eu era criança, tá? Tem bastante? Muita memória ali, né? Então, os mais antigos, eu sei que você muito assistiu também em Cacoal, o pessoal de Cacoal vai lembrar um pouco ali da história de Cacoal. Ali tinha o Severino Francisco, tinha o Zico e o seu Joaquim. O seu Joaquim foi o dono da balsa, a balsa que fazia a travessia ali no Rio Machado. Da 208 ali. Da 208. Aquele Hospital Jesus Nazareno, um dos primeiros, ou o primeiro hospital particular, acho que em Cacoal, foi o Jesus Nazareno. Fizeram um busto ali de Jesus, né? E ali foi barro lá da olaria do Velho Severino, tijolo ali foi lá da olaria do Velho Severino. Então nós chegamos ali em Cacoal, fazemos parte de Cacoal ali desde 1972. E eu fiquei transitando entre morar com meus avós, né? Então eu ficava em Cacoal, Pimenta Bueno, Ji-Paraná e a partir de 90 foi que eu vim aqui para a cidade de Rolim de Moura. Depois voltei para Ji-Paraná, fiquei lá por alguns anos, retornei para Rolim de Moura, bebi água do Rio Anta, né? Chico. E aqui
Estou. Então, nós somos pioneiros, né? Cheguei com 1 ano de idade, faço agora, nós estamos em agosto, faço agora em agosto, 23 de agosto, faço 53 anos, né? 53 anos. 53 anos de Rondônia. Caramba. E, Vanderlei, quando que entrou essa questão da locução? Você tinha outros ofícios antes? A família, você pensou em trabalhar também, de repente, nessa área aí da olaria, continuar, prosseguir? Como é que foi um pouquinho essa escolha sua? Essa questão da olaria, meu avô vendeu depois, foi para Campo Grande, aí ele teve um problema sério de saúde, né? Ficou por lá, depois retornou, já não voltou mais como proprietário, ficou prestando serviço em outras olarias e foi mudando de ramo, mas não era nossa, né? Não era o nosso ramo. Eu fui depois de Cacoal, como eu disse, fui para Pimenta Bueno, fui morar com a minha mãe, né? E, novamente, eu era muito criança ali, naquela época, ali na região de Pimenta Bueno, para estudar ali. Ainda não tinha nem pensava naquilo que eu iria ser. Não tinha nem ideia que eu ia só ser... dia após dia, né? Que eu ia ser locutor, né? Eu fui atleta. Atleta? Né? O que eu pensava nessa época era ser atleta. E eu fui considerado atleta de alta performance, né? Quero mandar um abraço para o professor Carlão, tenho certeza que depois eu vou mandar o link para ele. O Carlão hoje é um veterano do handebol, ele faz parte da seleção brasileira master de handebol, morador aqui da cidade de Pimenta Bueno, né? Da CR Estampa, é uma das pessoas mais importantes no meio. E ele foi meu professor, eu era atleta de velocidade, mas a gente aproveitava que fazia velocidade de 100 metros, aproveitava também para fazer arremesso de peso, salto, né? Em distância, porque uma hora a gente precisava fazer 200 metros também, às vezes a equipe não ia completa para São Paulo ou para Brasília. Eu pensava em ser atleta, eu tinha realmente um bom nível, um bom desempenho, um tempo muito bom, já para aquela época, né? Ali 14, 15 anos, já andava muito bem, né? Já andava entre os melhores do Brasil, e assim, no meu planejamento, até os 16 anos, era para ser atleta. Tive convite, né, em Brasília, a gente chamava lá de Elefante Branco, um clube, e que me viu treinar lá, né, e queria que eu retornasse, mas aí os patrocinadores daqui de Rondônia, na época, tinham patrocinador bom. Toda a alimentação que os caras faziam lá fora, eu fazia aqui, todo acompanhamento de academia, todo acompanhamento técnico, eles faziam aqui. Por quê? Porque eu tinha muita massa. Eu, com 15 anos, já tinha 1,78 m. Né? Era alto. Então, a garotada que corria comigo, nem dava para eu tirar tempo. Eu ia sair daqui, ia para Porto Velho. Aí, lá em Porto Velho, eu corria lá com os soldados da base aérea que treinava, para eu tirar tempo para poder participar de campeonato. Então, eu estava muito além, o meu peso, o meu tamanho, né, a massa muscular, os treinamentos que eu fazia naquela época. Então, para mim, era que o meu futuro ia ser atleta, eu ia ser velocista. Eu já estava andando a base de 11, 10.999, né? Já estava andando na casa dos 11 com 15 anos. E sem pista de Robertana, essas pistas nossas aqui de brita. E naquela época, o índice para Olimpíadas, o índice inicial era 10.5. Então veja que a gente estava ali, esse meio eu sei que é muito difícil você tirar, mas todo mundo queria, né? Então, tanto os patrocinadores de Rondônia, tinha uma escola lá em Pimenta Bueno chamada Chunuca, que era uma escola infantil que dava o suporte, que corria atrás dos patrocinadores, e a gente mostrava resultado. Então, assim, a frustração veio, mas eu não me arrependi. O que aconteceu? Eu cheguei de Brasília, eu tinha participado de uma competição em Brasília, e a minha mãezinha, um beijo, mamãe, eu te amo muito. E eu cheguei em Ji-Paraná. Minha mãe estava morando em Ji-Paraná, eu morando em Pimenta Bueno, treinando. E quando eu cheguei em Ji-Paraná, eu cheguei assim, com a cabeça rapada aqui, né? Porque tinha os atletas do handebol, que de vez em quando eu brincava com eles ali, com a equipe de handebol. Eu não era calouro, porque eu já tinha ido de São Paulo. Mas em Brasília, no Gebs, antigamente era o Gebs, me colocaram como calouro. E aí eu era meio arteiro, e eles foram cortando a minha cabelo, rapando sobrancelha, penso. É uma história, só uma brincadeira sadia. E eu cheguei, mas eu fiquei prestando atenção, né? A minha mãe numa moradia realmente muito simples, acordando 5h30 da manhã e retornando para casa 10h30 da noite.
Os meus irmãos, meus 2 irmãos, meu irmão e minha irmã, aquela alimentação ali, sabe, muito simples. Sim. E eu ficava imaginando o que eu comia, né? Tratado só no filé de frango, sustagem, ovo maltine. Realmente o que comia lá fora era Comia aqui. o que eu comia aqui, né? E eu fiquei olhando aquilo assim, me deu uma crise de choro. E eu pensei, falei, cara, pra mim não dá mais. 16 anos ali, tô parando. Peguei minha sapatilha, pendurei uma na parede, a outra ficou comigo. Acho que devo estar em casa, em algum lugar em casa. Eu falei, não, eu não volto mais. Foi esse choque, então. Foi esse choque, um choque de realidade. Aí fui trabalhar. A primeira loja que eu trabalhei, loja Terboy. Terboy. Loja Terboy lá em Ji-Paraná. Foi o primeiro emprego, assim, que... Loja Terboy em Ji-Paraná. E aí, em que momento entrou essa parte da locução? Pois é, aí nós viemos para Cacoal, né? Aham. Nós viemos para Cacoal e eu trabalhei uma época no Cacoal no mercado, chamado Mercado Santa Cruz. Agora eu era muito, né, forte, fazia muito exercício físico, grande. Rapaz, aquilo me estourava, porque os caras não sabiam da minha idade. E aí eles colocavam eu para ajudar a descarregar caminhão de cimento, telha, batata, caixa de Pra pinga e toda tal. hora. Não aguentei aquilo não. Falei, rapaz, isso aqui não é para mim não. E eu saí um dia para procurar emprego, tá? E fiquei meio desnorteado, estava bem longe de casa, passando ali em Cacoal, tem o SBT? Sim. Passando em frente do SBT, tá lá um cartaz. Estamos fazendo teste de locutor. Eu falei, rapaz, eu vou entrar aí, do nada. Eu falei, eu vou, não tenho nada para perder. Cheguei lá, falei, olha, eu quero fazer um teste de locutor. Não me esqueço, o nome do camarada era Carioca. Carioca. E o outro, rapaz, é um cinegrafista muito famoso, eu espero lembrar o nome dele. Hoje ele está em Porto Velho, acho que estava na Rede Amazônica esse tempo, muito famoso, ele ficou muito famoso. E aí ele me levou para a sala lá para fazer o teste. Carioca. E aí, na época, o teste era assim, você pegava um gravadorzinho, né, pequeno, e ele falava, você vai fazer a abertura de um programa jornalístico. Se vira. Se vira. E você vai fazer a abertura de um programa sertanejo. Se vira. É abertura e encerramento. E me deu lá o gravador e ele ficou lá sentado. E eu entrei, né, chegando e tal, um abraço, não sei o quê, começando o programa sertanejo. No ar, o seu informativo de notícia. Ele falou, muito bem, sua voz é muito boa, você vai ficar em teste trabalhando com a gente, mas não tem como você ir para o ar, porque eu tinha falado para ele minha idade. Eu tinha 17, eu estava chegando aos 17, incompleto, aos 16, liberando, isso né, acho que final do ano, eu não tinha 17 completo. Quando eu falei para ele a minha idade, ele falou, olha, eu não posso te contratar, mas você vai ficar trabalhando para a gente aqui para gravar comercial, para a TV, para a rádio. E aí eu fiquei gravando só comercial, a TV e para a rádio. Tem um camarada chamado Danilo, professor Danilo, ele tinha um programa à noite, aí ele falava, vem à noite no meu programa para você pegar os macetes. De vez em quando o Danilo deixava eu dar uma entrada. Deixar ali. Tô aqui com o Vanderlei Francisco, e na época nem era Vanderlei, era Vando, porque minha família me chamava de Vando, né? Minha família sempre me chamou de Vando. Tô aqui com o Vando e tal, e aí dava uma boa noite aí, naquela época, né, molecão, engrossava a voz e tal, e falava. E aí, mas vendia, veja, e eu já comecei a vender nas lojas, né, comercial. Teve, acho que a Copa do Mundo foi 90, né? 90 na Copa do Mundo, 90 os planos de venda, eu fui o que mais vendi, ganhei uma camisa original. Caramba. Do Brasil. E ganhei uma bicicleta Caloi 10, melhor vendedor. Caramba! É uma história, né? É uma história. Mas aí ela não conseguia me contratar. Veio a campanha política depois, acho que foi a campanha política do deputado, e eu fazia pesquisa. Eu sabia, hoje é tudo no computador, né? Mas na época era aquela pesquisa que tinha que colocar uma bola dentro da outra ainda. Sim. Quem estuda sabe, né? Uma bola dentro da outra. Eu era fera naquilo ali. Eu manjava bem. E aí o Jabes Rabelo, lá em Cacoal, estava contratando pessoas para trabalhar. Eu fui lá, me apresentei. E pagava bem, rapaz. Eu não tinha ideia. Aí ele me pagava bem. E eu estava conciliando a rádio, né? Porque eu só gravava comercial.
e ganhando dinheirinho ali, montando as pesquisa. pesquisas para ele. Aí um dia o locutor faltou. Aí é um caminhão, alguém aí já ouviu falar caminhão Dodge? Aqueles Dojão. Caramba. Mas Dojão 350, o motorista é o Paim, né? Um abraço aí ao Paim, né? E aí, falou, no seu currículo aqui tá que você é locutor também. Eu falei, sou locutor. Pega o microfone aí e fala. Peguei o microfone, acostumado a ouvir os caras falar dele ali, né? Peguei e falei, rapaz. E não é que a minha voz ficou bonita, né? Aquelas caixas de som PV na época, 600, 4 caixas de calado, aquele caminhão dentro do galpão, ficou bonito. Falei, rapaz, você vai fazer locução. Acertamos o preço. O meu compromisso com a rádio, eu não tinha contrato com a rádio, nada, era só freelance. Sim. Aí fui lá e falei, quando der pra gravar, eu gravo, mas eu vou fazer a campanha. E aí, Bruno, naquela época, meu amigo, era falar o dia inteiro. A gente ligava o caminhão às 8 horas, nada gravado. Rodava colocava o uma dia fita. todo. E não tinha jingle, nada. Você colocava lá as músicas que você queria, Ia falando. Rod Stewart, Sailing, e falava o dia todinho, andando esse Zona da Mata, toda essa região aí, tudo a bordo daquele caminhão, falando ali. Você falou, Vanderlei, que foi meio do nada que você chegou lá. Alguém na família já tinha, te elogiado ou feito alguma menção à sua voz, ou realmente foi do nada? Ninguém. Realmente você olhou e falou... Do nada, nunca ninguém havia feito um comentário. Esse cara vai ser locutor, esse cara tem jeito para locutor. Nada, do nada. E aí foi, engatou. Do nada. Essa foi do nada mesmo. E aí é interessante, né? Um dia o locutor que apresentava o comício, ele faltou. A gente estava numa cidade, faltou o locutor. Falei, e agora? E na época tinha músico, né? As pessoas cantavam. E tinha dois casais de lambateiros, né? Dançava lambada e tal, aquela coisa toda. Rapaz, é você mesmo que vai falar. Eu falei, Rapaz, eu tremia, hein? Bruno, a primeira vez que eu subi num caminhão, era caminhão, não tinha palco não, era caminhão. Primeira vez que eu subi num caminhão para apresentar um candidato, meu Deus do céu, aquilo eu tremia. Aí deu uma tremida. Errei o nome do partido, da coligação, mas apresentei muito bem o grupo que dançava e os cantores. Os cantores, para quem, você que está aí do outro lado, só para vocês saberem quem eram os cantores, era Banda Signos. Nada mais, nada menos do que o Bid, que é um dos maiores hoje conhecido no Rondônia, o Ney Batera, que faz o maior sucesso hoje, e o Dema. A Banda Signos era o Dema, que tá lá em Cacoal, bem velhinho e canta pra caramba, todo mundo gosta. Dema, Bid e Ney Batera, que depois vieram pra banda Quinta Dimensão. Tá? Esses 3 caras que acompanhavam nessa época, Banda Signos, o som era do Dema. Que é uma maravilha. Eu apresentei muito bem eles. Aí, quando eles contrataram um locutor para apresentar o comício, e o locutor era meio fraco para apresentar as bandas. Aí eu apresentava os cantores e o locutor entrava na parte séria da coisa. E aí começou, né? Daí que eu fui descobrindo esse dom. Terminando a campanha ali, eu vim para Rolim de Moura. 1990 foi quando eu vim para Rolim de Moura. Uma baita sacanagem o jeito de fazer teste naquela época, uma brincadeira. Ô, pessoal, tô contando isso pra vocês, vocês querem saber como que é a vida de quem trabalha aqui, desse lado de casa. Você acha que é só mar de rosas? Mandaram eu fazer o teste dessa vez em Pimenta Bueno na rádio. Aí cheguei lá, o cara me deu uma bula. Você que é da farmácia, me deram uma bula de medicamento pra eu ler. E acho que o nome era telégrafo, ou telex. Saía aquele rolo assim, sem ponto, sem vírgula. Me deram uma folha daquele tamanho. E falou, tá aí, grava aí, você vai fazer o seu teste aqui, né? A bula do remédio para você falar e aquele sem ponto, sem vírgula, para você fazer aquela leitura ali. Aí eu fiz, passei, aí mandaram eu aqui para Rolim. 1990, eu vim aqui para Rolim de Moura, para Rondônia FM. Rapaz, era uma escuridão essa cidade alta, viu? Meu Deus. Caramba, 1990. 1990. Na época da chuva, a gente passava dentro d'água, eu estudava até as 11 e vinha ali meia-noite, eu começava meia-noite, vinha no escuro, aquilo você não enxergava nada, parece que aquela época era mais escuro do que agora, tá? Que não tinha lâmpada de jeito nenhum nessas ruas. E você já visualizava nessa época aí, Vanderlei, sua carreira nisso, então? Depois que entrou na Rádio Rondônia em 90,
Você visualizou alguma coisa, trabalhando com alguma outra coisa ou não? Não. Ou você foi indo conforme a maré ali? Conforme a maré. Se eu falar a verdade para vocês, eu passo a ter alguns projetos de vida e tal, assim, falar assim, não, eu vou me concentrar em alguma coisa agora, acho que nos últimos 10 anos, né? Mas até lá eu era muito da maré, né? Eu vim para Rondônia FM, depois a rádio não pagava tão bem naquela época, aí eu fui para a praça, né, fazer um programa na praça chamado Cara a Cara, Lombardi, um abraço, meu irmão, Lombardi e eu, a gente foi para a praça fazer, e aí sempre também como locutor de campanha política, né? Sim. Porque eu trabalhei com todos os grandes nomes da política do estado de Rondônia, eu devo ter trabalhado. E graças a Deus, essa questão de ser profissional, porque eu conseguia trabalhar numa campanha com um grupo, na outra campanha com um grupo opositor, né? E eles conseguiam entender que eu era um profissional, então eu sempre tive bons convites para a campanha, né? A gente ficou ali, graças a Deus, bem destacado, né? Para a gente ter trabalhado aí com os maiores, né? De governo, a Senado, a deputado federal. Nós trabalhamos aí com a elite da política do estado de Rondônia, né? Então, assim, foi... E que momento, então, que veio a WF Mídia? Bem depois desse 1990 aí, né? A WF Mídia, ela tem aí mais de... Eu não sei precisar, mas de documento ela tem 7 anos, né? Mas ela tem 10 anos, né, a WF Mídia. A WF Mídia, ela surge com essa questão do carro de som, né? Com Sim. essa questão do carro de som e a partir da necessidade de você estar tendo que emitir nota fiscal, né? Então a gente passa então a oficializar como documento, né? A WF Mídia, né? E a WF Mídia, a gente também cuida de algumas empresas, né? A gente trabalha para algumas empresas e graças a essas empresas, porque são empresas que são destaque, a gente já ganhou também o troféu ACIRM, né? A gente como trabalha com várias empresas de diversos ramos e essas empresas elas se destacavam e na hora de fazer a pesquisa as pessoas atribuíam o resultado parte ao que a gente fazia, né? Então a gente cuidava ali do rádio, a gente cuidava de vídeo, né, para TV, a gente cuida do carro de som, né? E hoje ainda, né, até o Bruno, meu filho, que está lá em Ariquemes, mas alguma parte do marketing ainda digital, da organização de panfleto digital, até do panfleto que vai para ser impresso também, do Grupo Canopus, de Juara, de Juína, a gente continua fazendo. Nós passamos muito tempo na Canopus Motos, né? Isso nos colocou ali como Vanderlei da Canopus e tal. Nós continuamos fazendo alguns serviços para Canopus ainda dentro também dessa área. Mas a WF Mídia ela vai ser forte no carro de som, né? E na gravação. Hoje a gente tem um estúdio que eu transformei totalmente no estúdio móvel, né? Que é dentro da van. E a gente então consegue gravar. O cliente mandou a gravação, a gente já grava na hora. Então a gente tem cliente ali de Cuiabá, Aripuanã, de Conservã, Porto do Gaúcho, no Amazonas afora, direto tem gente que fala, rapaz, eu tô passando aqui em tal lugar aqui, tá a sua voz aqui na frente do mercado, eu vi sua voz aqui numa farmácia aqui em Cuiabá, eu tô aqui no bairro aqui em Cuiabá, aqui tem um mercado aqui rodando um carro de som, passei num açougue aqui em Cuiabá, tem uma gravação sua aqui, e a gente tem então, graças a Deus, o nome ficou forte, devido ao carro de som, né? E devido à gravação que a gente faz, né? O estúdio WF Mídia. Mas você falou que de documentação ela é recente, né, Vanderlei? Mas desde aquela época, então, você já prestava serviços, né? Mesmo na rádio, já prestava serviços já para outras empresas, outros freelancers, digamos assim, freelancer, né? Sim. A gente sempre trabalhou na área, né? Como gravação, mestre de cerimônia, né? Eu trabalhei com uma empresa muito importante que é a Elos. A Elo lá de Cuiabá, né? Então fui mestre de cerimônia dela durante muito tempo, Flores e Festa ali de Pimenta Bueno também, e também sou mestre de cerimônia governamental, né? Então a gente tem, na época ainda eu fiz cursos, né? E hoje o jornalista está fazendo essa parte, né? Uhum. Mas naquela época tinha a exigência que seria o mestre de cerimônia, que tinha que ter conhecimento ali e aí eu fiz muito isso também, né? Então eu sou mestre de cerimônia e sou cerimonialista, né? Então eu trabalhei muito nessa área também. Eu deixei de ser mestre de cerimônia por causa da agenda, né? Que hoje eu presto serviço quase que exclusivo para Rolinete e Fibra e eu não sei onde eu vou estar amanhã, por exemplo, né?
A Rolinete, ela cresceu muito, graças a Deus, e o empenho do Alexandre, toda a sua sapiência na área. E então eu não consigo hoje, tipo assim, agendar para eu vou fazer uma formatura, eu vou fazer um casamento dia tal, ou uma autoridade política vai estar na região, eu vou lá apresentar, porque eu não consigo conciliar essa agenda, porque a prioridade hoje, né, é a Rolinete. A Rolinete é o nosso carro-chefe hoje. Sim, né? E aí por conta dessa agenda, né? Mas, e nessa virada de chave aí, Vanderlei, quando você sai talvez dessa locução freelancer aí para pensar na WF Media, qual que é o maior desafio depois de você pensar como empresa, né? Porque uma coisa é o freelancer ali, né? O cara vem, paga, ó, faz isso, faz aquilo. E quando você começa a profissionalizar mais o negócio, qual que foi o maior desafio que você sentiu aí? O maior desafio foi o nome cresceu mais do que o preço. Esse foi o nosso primeiro desafio. Desde a época, lá em 1995, eu fazia locução comercial para parque de exposições também. Então, tinha exposição, sempre tinha um locutor comercial ali, e a gente tinha uma voz boa, as pessoas contratavam, a gente ia. E aí entra no mesmo processo de quando eu comecei a fazer locução de carro de som a primeira vez. Como eu disse, foi um acaso, né? Eu nunca tinha pego o microfone para carro de som. Uhum. E eu fazia locução comercial, e lá em Paraná estava tendo um rodeio, e eu fazendo locução comercial. E o bendito locutor do rodeio, ninguém sabe o que aconteceu, ele não apareceu para narrar o rodeio. Saudoso Neto Barbudo era o dono do parque, lá do recinto, da boiada 3M, falou, ó, você vai fazer, você está acostumado a assistir, você vai fazer a locução. Eu falei, deixa comigo. Se vira. Aí eu combinei ali com um amigo meu chamado Jair, falei, Jair, você vai lá pra sonoplastia lá e pega as músicas lá e tal, e vamos fazer esse negócio aí. E fizemos. Agora, todo rodeio tem o presidente de outras festas que tá ali assistindo. Tá ali de olho, né? Rapaz, quando eu terminei o rodeio ali, já tinha 3 contratinhos. A gente chamava de barretinho, né? Aquelas festas pequenas, né, do interior, ali pra dentro de Paraná, aquelas vilas ali, né? Já saí com 3 festas amarradas. A gente, no linguagem do rodeio, é amarrada, né? Já saí com 3 barretinhos daquele amarrado ali. Falei, opa! E aí não parou. E aquilo não parou. E, de novo, só que daí foi o inverso. Agora o nome era menor do que valia, né? O rodeio naquela época era muito injusto. Hoje você assiste o rodeio, você tem lá um curral, o locutor faz no máximo 10 montarias, né? Naquela época era sozinho, primeira noite era 40 boios, você sozinho ali, ó, trabalho, vai. Narrei aqui, cheguei a narrar aqui em Rolim de Moura, foi um baita sucesso, na época veio eu e o Marrom. O Marrom ainda estava na simplicidade dele e eu com a minha equipe já todo moderno, né? Bem moderno. Eu vejo os caras trabalhando hoje daquilo que a gente trabalhava já naquela época. Né? Então a gente era muito moderno, realmente a gente tinha uma equipe muito boa. Mas o que acontece? Eu ficava olhando aquela questão de valores e não dava. A vida do rodeio é uma vida muito cara. Né? Talvez com a cabeça que eu tenho hoje, talvez na época eu me daria bem. Sim. Mas era muito cara a vida do rodeio. E aí eu tive 2 chamados para ir para fora. Uma de São Paulo, uma equipe de São Paulo e uma outra equipe do Mato Grosso. Aquelas equipes que hoje eles... Aqui teve aqui agora, acho que foi a JJ que fez uma produção aqui. Eles produzem o rodeio, né? Como o Rancho Primavera faz, Trovões Azul, Camisa Preta. Eles produzem o rodeio. Então... você da cidade contrata eles e ele faz toda a produção do rodeio, ele leva os locutores, vamos chamar de secundários, né? Sim. E a festa exige, eu quero que contrate um famoso, eu quero o cantor que eles já levam também, mas eles contratam 2 famosos e eles me convidaram para fazer parte. Aí, Bruno, é aquela história de você chegar em casa, olhar para a família e você saber, se eu for por esse caminho aqui, nunca mais eu volto. Porque eu sabia do potencial que eu tinha, ok? Mas sabia da pessoa que eu era também, né? E eu falei, se eu entrar por esse caminho agora, que agora é a hora da decisão, se eu for para São Paulo, a proposta não era ruim financeiramente, né? Mas se eu for para São Paulo, eu não volto. O que eu fiz? Desisti do rodeio completamente. Eu dei os meus chapéus, era tudo chapéu Wrangler, eu era um negão invocado no rodeio.
E eu saí dando meu chapéu, caderno de verso, que era meu, fivela, bota, meus amigos que mexia na área ali, chamei todo mundo, falei, ó, esse chapéu é seu, esse é seu. Neto Barbudo deu um chapéu marrom, eu gostava muito da Wrangler. E Gilmar Namorador deu meu chapéu branco, meu cunhado deu meu chapéu preto. O menino hoje que é locutor em São Paulo, eu dei o meu caderno de verso, que eu não gostava de copiar verso. E depois ele gravou um CD, eu tive que autorizar, né? Dei o caderno para ele. Fiquei com nada, parei com o rodeio. Em definitivo. Tá? Isso foi o segundo momento, digamos assim, que você virou a página ali, né? Porque depois teve a questão do atleta, né? Que você teve essa virada. Esse pensamento. E agora com o rodeio foi parecido? Que você resolveu virar. Rapaz, uma psicóloga uma vez, não muito tempo atrás, ela mandou eu escrever uma página assim. Eu escrevi, quando eu cheguei embaixo, ela falou, você ainda não tem a sua personalidade formada ainda, seu Vanderlei. Eu falei, você estudou para isso? Eu falei, você escreveu aqui uns 5 tipos diferentes. Ela que quando escreve e você não consegue manter uma letra até o final, porque você não tem uma personalidade definida. E numa folha de papel eu escrevi pelo menos 5 tipos de letra, eu acho. Caramba. Então foi assim, e aí foi ali o momento que eu dei uma resetada na minha vida. Foi um momento muito complicado, né? Mas eu tinha ali meus carros de som, né, que sempre eu tive, eu não abandonei eles, né? E então comecei a voltar mais, né, para o trabalho do carro de som, né? E é o carro forte nosso, né? E largou o rodeio de vez. Larguei o rodeio de vez, fui trabalhar com meus carros de som, né? E fiquei quietinho lá. E depois, no outro momento é que a gente vem aqui volta aqui para Rolim de Moura, né? Começa tudo bem devagarinho de novo, né? Então essa questão do rodeio foi antes de vir antes de vir. Eu sempre tive esse trânsito, né, entre aqui e as outras cidades, né? Mas o momento do rodeio eu estava morando ali em Ji-Paraná. Fiquei uns 5 para 6 anos. 5 para 6 anos no rodeio, né? Vivendo ali do rodeio. Mas os carros de som funcionando, né? Não deixei. Em nenhum momento eu deixei o carro de som, em nenhum momento eu deixei de fazer as gravações, né? E sempre foi. Eu lembro de um colega meu que sempre falou assim, o teu sustento é a tua voz, o resto é bico. E eu demorei a compreender isso. Ele fala, então cuida da sua voz, compra equipamentos para fazer gravação, porque você vive da sua voz. Então eu vivo da minha voz. E foi aí que eu fui dar valor realmente a essa questão, né, de viver da voz, né? Então isso aí Mas aí nós viemos aqui de volta, né, depois para Rolim de Moura, com a família, e graças a Deus, Rolim de Moura tem sido uma bênção para mim, né? Uma bênção mesmo na vida. E interessante você falando essa questão de cuidar da voz, né, Vanderlei? Porque me remeteu a alguns... Já vi discussões entre produtores e cantores, tem uns caras no YouTube também que... Não é produtores, pessoal que analisa, né? Esses músicos aí que tem a música lá e aí fica analisando as notas e tal. Pessoal criticando muito esses cantores sertanejos que bebem exageradamente por conta de não ter esse cuidado, né? Também, porque com a voz, né? E eu lembro de um vídeo que eu vi, o pessoal falava de uma certa dupla lá, falou, cara, que o sustento do cara é pela voz. Se desse jeito aí, se ele continuar daqui 10 anos, a voz dele não vai ser a mesma, né? Então você teve esse cuidado também, né? Não muito longe. Recente. Né? Quando eu narrava rodeio bebendo coisa gelada. Trabalhei a minha vida inteira, né? Até conhecer Cristo, até aceitar Jesus, até, né, vir para o meu ministério. Eu bebia bebida alcoólica, bebia bebida gelada e tal. E não tinha problema, nunca tive problema realmente assim com a voz. A voz é uma questão que ela vai desgastando. No longo prazo, né? E eu só fui entender isso agora, né? Hoje eu tenho alguns pequenos problemas com a voz, mas há muito tempo eu me abstive do álcool, né? Que é uma das principais coisas que prejudica a voz. E tabaco, eu nunca fui, né? Nunca fumei. Então que realmente... Né? Não é bom para
para quem canta, para quem fala, né? Pra quem vive da voz, Para né? quem vive da voz, né? Então, aí eu passei a dar um cuidado mais, olhar para ela mais especial, né? Agradecer a Deus por ela, Por porque ela. as coisas vão passando e a voz continua. E ela continua me alimentando e alimentando a minha família, né? E agora, nessa nova fase, né, também falando de Cristo, né? Então, isso é importante, é Muito. usar a voz também para uma outra coisa especial. Muito legal, a gente já vai entrar nessa parte aí que você tocou. Mas, Vanderlei, quando você olhando agora para os dias de hoje e olhando para a locução lá de antigamente, você vê alguma diferença ainda no seu ofício? Tem alguma diferença? Talvez não no ato ali, né? Mas como é que mudou esses bastidores aí, esse seu segmento? De ser, de repente, um locutor lá, um narrador, locutor, seja de gravação, seja de um evento, lá em 1990 e agora aí. Ô Bruno, as pessoas, às vezes eu chego no lugar e falo, você canta. Não, cantar eu não canto nada. Ah, Você só quer que faz tudo também, né? nem parabéns. E se colocar eu para cantar parabéns junto com quem tá cantando parabéns, eu desafio e todo mundo fica olhando para mim. Que difícil. É muito ruim. Agora, é interessante essa questão da locução, porque isso é dom mesmo de Deus, né? Dom de Deus. Eu lembro que eu treinava muito. Eu fiz todos aqueles lá no início, eu fiz todos aqueles preparativos de, né, a caneta na boca, né? Eu pegava um jornal e lia ele pelo menos uns 3, 4 tipos diferentes, com ênfase diferente, né? Então, eu treinava com capacitação de candidato, e quando você ensina, você aprende mais. Então, para você aprender a dar destaque aonde é que você quer no produto, né? Por exemplo, nós vamos falar um comercial ali da Rolinete Fibra. Promoção Pai de Fibra Rolinete. Você concorre a um bar com uma carreta e um motor. É simples, não é? Sim. Mas onde é que você quer dar o destaque? Rolinete? Você quer dar o destaque no barco, No barco, no Pai de Fibra. no Pai de Fibra, então, entendeu? Então a gente, a locução, ela tem todos esses macetes, né? Tem todos esses macetes. A gente tá velho na estrada, a gente já faz isso com muita facilidade, tá? O rodeio eu tive que desaprender a falar, que eu tive que ir pro caipirês. Né? Então o rodeio ele tem uma gíria própria diferente, dele. né? Uma gíria totalmente própria. E aí você sair do rodeio com a gíria própria do rodeio e gravar um comercial logo em seguida, por exemplo, eu ia lá e gravava um convite para uma igreja. A igreja fulana de tal convida você e sua família. Então assim, você tinha que ter muita concentração. Depois você vai para gravar para uma farmácia. E aí tá o pulo. Na década de 90 ali, até 97, um pouquinho antes de 2000 ali, farmácia, loja de móveis, era gravado meio romântico. Tinha diferente. Era bem diferente, tá? Então você ia lá, vai na farmácia do Jesus, cuida bem da sua saúde de sua família. Na hora que o médico aviar, hoje é pauleira. Com a chegada das rádios FM bombando, né? A gente ficava olhando muitas rádios lá fora, de São Paulo, né? Jovem Pan, Band FM, era aquela pegada, então você tinha que aprender. Móveis era romântico, você fazia gravação de móveis era romântico, hoje é uma pauleira. Então você vê que a propaganda ela vai mudando também, né? Vai mudando. Então hoje, você vai gravar um comercial já pergunta logo, qual é o estilo que você quer? Padrão, né? Que é esse que eu tô falando, é um padrão, você quer um estilo jovem, né? Animado, balanceado, aí o cara já escreve. Quando ele manda lá, hoje já tem as técnicas, né? Os caras já sabem, já mandam. Então, assim, mudou muito. Mudou muito o padrão de gravação, mudou muito. Tá? Daquilo que era ali 90, da minha época já, estou colocando, de 90 até 97, esses primeiros 7 anos aí, mudou demais. Não tem, acho assim, pouca lembrança daquilo que era. E continua evoluindo, tá? Né? A gravação. Tá em constante mudança, né? Vanderlei, fazer uma pausa rápida só para dar um recado aqui dos nossos patrocinadores. Fala pessoal, recado rápido dos nossos patrocinadores. Para você, estudante acadêmico, se você já está em uma graduação, quer migrar para Farol, se você pensa em fazer uma graduação, Farol está de portas abertas, Direito, Psicologia, Ciências Contábeis, mais de 15 pós-graduações aí entre pós-graduações presenciais e EAD. Para mais informações, acesse o link na descrição, o QR Code que está aparecendo aqui na tela e fale com o pessoal lá da Farol, referência em Rolim de Moura e toda a região.
A Rolinnet, maior rede de fibra ótica da região norte, está com uma super promoção em um super combo de internet, TV, telefonia móvel. Para mais informações, acesse o link na descrição ou o QR Code que está aparecendo aqui na tela. A Alvorada, produtos agropecuários com mais de 38 anos de história, presente em 10 estados brasileiros, mais de 60 lojas no país, também está presente em Rolim de Moura. Uma mega loja ali na frente do Espaço Alternativo, com soluções integradas às melhores marcas para o produtor rural. Então, se você ainda não fez uma visita para a Alvorada, faça uma visita. Acesse o QR Code que está na tela ou o link na descrição e acompanhe as novidades da Alvorada, você produtor rural. E retomando, Vanderlei, a internet, você acha que ela, com esse avanço dela, ela facilitou um pouco o seu trabalho? Ela atrapalhou? Como é que a internet veio? Antes da gente entrar mais nos seus projetos aí, queria que você falasse um pouquinho da sua visão da internet para esse seu segmento. Excelente, excelente. Para a WF Media, foi a melhor coisa que aconteceu, foi a internet, né? A gente, no passado, como eu tenho cliente em Cuiabá, por exemplo, ele mandava a gravação, você tinha que gravar, pôr numa fita, pôr no correio para chegar lá. Então o cara tinha que bolar uma... Caramba. Então você tinha que bolar uma propaganda, não. Agora não. Eu gravo hoje de manhã, eu recebi a gravação lá do Mercado Prodoeste, né, que eu gravo lá, Rede União do Supermercado lá em Cuiabá, ali 10 minutos, no máximo 10 minutos, ele já está recebendo de volta, né? Já recebe de volta ali, então assim, facilitou muito. Por quê? Eles falam assim, mas você não perde com a internet. Não, nós só temos a ganhar com a internet. Por quê? Porque a voz, ela consegue chegar muito rápido, o cara manda o texto, você já grava, você manda, você atinge. Então, eu consigo atender hoje os meus clientes. Assim, por isso que eu já fiz o estúdio dentro da van, né? Onde eu estou, eu gravo. Eu gravo e já mando, né? Mando de volta. Então, assim, ao mesmo tempo que nós tivemos essas nuances, como eu disse aí, né? Estilos de gravação. Essa mudança no estilo de gravação, e a gente tem que acompanhar, porque a gente grava para carro de som, é um estilo, a gente grava para TV. Às vezes você pega o mesmo texto para TV, rádio e carro de som. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Tá? Totalmente diferente. E a gente tem que gravar. E eu até aconselho sempre os locutores mais novos, né? A sempre estar buscando, porque às vezes você fica tão enrolado ali, tanto tempo né, fazendo a coisa no automático, que você não percebe que tem essas diferenças, né? E que essa diferença vai se tornar exigência de mercado. E aproveitar o momento, por exemplo, nós estamos no momento da internet. Nós temos que aproveitar o momento da internet. Eu acho que não vai embora, mas pode mudar. Por quê? Nós não tínhamos o WhatsApp. Tinha internet e não tinha WhatsApp. Tinha internet e não tinha YouTube. Hoje você tem tudo, né? Você tem um Instagram que está bombando, né? E pega uma faixa etária bacana. Você tem outra faixa etária que é o Facebook. E varia para cada região. Cada região... a questão de idade também, né? Então a gente que trabalha com mídia hoje, eu observo muito essa questão. Você vai impulsionar, você tem que saber o seguinte, qual é o teu público, qual é a faixa etária que você quer atingir, onde é que está o seu público, tá? E qual é o seu produto que você vai fazer essa oferta, onde é que está ele na internet, ele está no Facebook, ele está no Instagram, ou em outras redes sociais. Então assim, a gente tem que evoluir junto com as mudanças, né? E graças a Deus, a WF Media ela consegue manter a propaganda no carro de som, mas a gente viaja bem também na questão da internet. Então, eu acho a internet uma maravilha. E fala um pouquinho, Vanderlei, sobre esses outros projetos seus, sobre criar a rádio web também, né? Esse formato de rádio web do seu canal também. Como é que surgiu esse seu pensamento? Pois é. Vamos lá. Você entrou na questão da internet. Então, tudo está na internet hoje. Tá? Agora, ela está na internet, ela não deixa de estar na física também. Sim. Tá? Um exemplo bem claro. Eu trabalho, por exemplo, para Rolinnet Fibra. Sim. Ok? Então, a Rolinnet agora acaba de adquirir mais uma fatia do mercado lá em Vista Alegre do Abunã, para você ter uma certeza. Se a gente apenas impulsionar lá em Vista Alegre do Abunã, vai resolver?
Não. Então, eu estou indo essa semana ainda para Vista Alegre do Abunã com a minha equipe e lá estaremos, né, com carro de som, né, um carro de som com gravação estilo ao vivo, chamando a atenção das pessoas. Aí você tem essa questão física ali do carro de som, a gente presencial ali, panfletando, o vendedor e a internet. E a internet também funcionando. Então, essa junção, a Rolinet faz isso muito bem, a Canopus, Grupo Canopus faz isso muito bem. Olha que eu estou colocando duas potências, hein? Esse mercado que eu trabalho lá em Cuiabá, a Rede União, faz isso muito bem. Mercado Rigonato, que eu trabalho aqui em Rio de Moura, você percebe que ele faz isso muito bem também. Então, não está só na internet e não está só, hoje, eu vou colocar assim no físico, tipo carro de som, o locutor tem que ter os dois. Se complementar, né? Tem que complementar. Por que alguns estão perdendo espaço? Porque alguns estão trabalhando somente na internet e está esquecendo de fazer aquela pergunta, quem é que paga a conta? Às vezes o consumidor da internet não é o que compra de verdade. O produto, ele assiste, mas não é ele que paga. Quem paga é aquele que ouve o carro de som que pega o panfleto na mão. Percebe? Exato. Então, a Rádio WF, o que eu pensei? Falei, olha, eu vou para a web. Eu fiz lá no passado, né? E aqui em Rio de Moura, abri a Rádio WF. E ela era eclética. Antes de eu ter o Ministério Falando de Cristo, a rádio era uma rádio eclética. Quando nós fizemos o primeiro contrato, aí o cara colocou 100 pessoas para assistir ao vivo. E eu questionei para ele. Eu falei, vem cá, como assim apenas 100 pessoas? Ele falou, cara, não põe. É muito difícil uma rádio web colocar 100 pessoas assistindo ao vivo ao mesmo tempo. Ele me mostrou, ele falou assim, me fala as rádios que você tem aí. Eu falei, aqui nós temos a Rondônia FM, nós temos tinha a Rádio Liberdade, Getsemane e Rolim FM. Aí ele falou, quem é comunitária? Eu falei, uma comunitária para ele. Ele falou, eu desafio você, preço que você quiser, que uma rádio dessa, agora, no horário que nós estamos conversando, ela não tem 100 pessoas ouvindo ela, mesmo com toda a divulgação. Ela tem fluxo, a pessoa entra e sai, mas ao mesmo tempo não tem. Aí eu fiquei assustado. Eu falei, bom, então esse é um nicho muito pequeno. Falei, beleza. Aí eu fiz um programa à noite, aí eu tinha toda a grade dos programas, né? Uhum. Mas o meu programa era à noite, um programa romântico. E mandando o programa, né? Na época o Facebook ainda não estava travando tudo ainda. E eu transmitindo ali pelo Facebook. E aí travou. Aí entrei lá em contato e falei, não, o seu programa ao vivo, ele passou de 100 aqui, aí o sistema aqui derruba. Aí eu fiquei uns 3 dias sem entrar no ar, e aí ele liberou mexeu no meu cadastro lá, agora é ilimitado. Ilimitado. Mas eu fazia o programa, e aí fomos mexendo ali, ajustando aqui, e eu percebia que quando eu entrava ao vivo ali, batia lá em cima, aquele programa. E aí a nossa rádio, rapidão, ela ficou uma rádio 5 estrelas. 5 estrelas. E eu percebi o seguinte, falei, olha, hoje, por exemplo, você tem o Spotify. As pessoas ouvem lá o Spotify. Eu tiro pela minha esposa, Dona Vilma. Beijo, meu amor, né? Assistindo, ela gosta muito do seu programa. Até ela sugeriu o Alexandre, ela falou assim, aí ela tá, às vezes, fazendo os deveres de casa ali, aí assiste o Spotify e assiste e põe ouve o Spotify, tem muito comercial também, e ouve a Rádio WF. E a gente vai percebendo que quando você está ouvindo a rádio web, tem programas diferentes, tem alguém falando com você. É gostoso você estar fazendo alguma coisa e alguém falando com você. Aí vem a mudada de chave de novo, Bruno. Por isso que eu falei a minha psicóloga tinha razão. Personalidade. Tem personalidade formada ainda, ela falou. Aí, um belo dia, e eu estava no meu quarto de manhã, uma segunda-feira, e isso aqui, para você que está em casa, vai parecer estranho, que é uma coisa sobrenatural. Eu ouvi uma voz. Vanderlei, eu quero falar com você. Eu assustei, rapaz. Eu falei, você tá doido? Eu todo levado de pecado, e aquela voz encheu meu ouvido e tal. E ficava assim, quero falar com você. E eu parti do quarto. Dona Vilma estava no café, cheguei perto dela, fiquei lá assim, falei, meu bem, eu acho que eu tô ficando doido. O que aconteceu? Eu falei, vou te falar uma coisa aqui.
Mas não se assusta. Se eu começar a fazer alguma coisa estranha, você liga pro bombeiro e pra polícia, que eu acho... Por quê? Porque eu tô com a voz dentro da minha cabeça aqui e não tá saindo, eu tô ficando maluco. Aí ela achou que eu tava brincando no princípio, eu voltei pro quarto, a voz, quero falar com você. Preciso entrar no seu coração. O seu coração tá cheio disso e disso, disso. E eu vazei do quarto. E aí foi, meu amigo, essa voz tá me incomodando. E como que vai trabalhar? Eu falei pra você hoje, antes de vir pro programa, né, que eu fiz uma lavagem no vídeo e tava com um problema de audição. Mas era pior. Pior. Aquela coisa é uma loucura. Eu falei, não tem como eu trabalhar assim. Tava doido, deitava lá no sofá, ia pra cama, aquela voz. Passou a segunda-feira, terça-feira, aquela coisa. E quarta-feira eu falei, já sei, eu vou na igreja. Vai que é um espírito aí. Vou pra lá. Eu fui na igreja, cheguei na igreja na quarta-feira, meu amigo. Tô dentro da igreja, um rapaz lá, um irmão começou a pregar lá. A voz veio, ó, esse sermão que tá pregando aí, sermão do Pai Nosso. Ele falou alguma coisa sobre o Pai Nosso. Você vai pregar esse sermão aí. Agora eu vou te explicar pra você tudo que quer dizer deu uma série de sermão, voltei pra casa. Mas o trânsito ali foi muito rápido, coisa pequena. Falei, rapaz... Comecei a ficar assim, né? Falei, rapaz... E eu já tinha sido da mesma igreja, tinha ficado em Ji-Paraná um bom tempo nela. Quinta-feira, mesma coisa. Sexta-feira. Aí eu falei pra minha esposa, já sei. Agora eu vou fazer um teste com Deus. Se é Deus mesmo, amanhã é sábado, eu vou pra igreja. Ele falou, não, você não vai que você tem um compromisso lá no Trento Materiais. Eu ia ter uma promoção lá no Trento, ia ter que estar na porta do Trento Materiais de Construção. Eu trabalho. É cliente meu. Um abraço aí, seu Roberto, Dona Ideia, Jucimar, cliente nosso, tá? Você vai percebendo que os meus clientes só são clientes... Só bacana, bruto. Só bruto, né? Só bruto. Depois a gente vai falar sobre isso aí, tá? Por que a WF Media mantém esse nome, tá? Sim. Um abraço aí, pessoal do Trento Materiais. O Jucimar me ligou à tarde, falou, Vanderlei, amanhã não vai dar para nós fazer o evento, porque vai ter um curso e eu não tenho vendedor suficiente. Eu falei, aí fui na igreja, Bruno. Aí começou a minha história de vida toda dentro desse novo projeto, e esse eu não pretendo mudar. Posso mudar muitas outras coisas, tá? Mas esse projeto, esse novo projeto de vida, eu não pretendo mudar. E aí eu me reconciliei, né, na igreja. E agora eu tô com a Rádio Eclética, bombando. A rádio bombando. Eu tinha todo tipo de programa, de sertanejo de manhã, a MPB, a pop rock, bombando. Tudo. A minha filha recém-formada, a administração. Meu filho recém-formado em marketing e mídia, e propaganda, o Bruno. Sentamos ali, e agora? Aí falou, pai, é um nicho muito complicado esse aí, se eu mudar, né? Se eu mudar a rádio para gospel e vai. Eu acredito muito em oração, comecei a orar. Muito caros os programas gospel. Caro demais. Eu falei, como que pode, né? Eu falei, como os programas mudando tão barato, na época, e os programas gospel, caro. 90 dias depois, aí um estúdio mandou uma proposta para nós, tá? E o preço deu bom. E nós, então, passamos a rádio WF 100% para uma rádio gospel, né? E graças a Deus ela está chegando aí a 8 de evangélica gospel, está chegando a 8 anos também, idade que eu tenho de ministério. Tá? Mas 7 anos com certeza. E, de lá para cá modernizou muito também, né? Foram desenvolvidos novos programas, facilitou mais para a gente montar. Antes recebia os programas até meia-noite, aí tinha que colocar programa por programa, e aí comercial, programa, e era uma trabalheira. Hoje a gente já, tudo automatizado. A gente só mexe nela na hora de trocar propaganda. Com essa, ela é toda automatizada. Meu telefone está ali, se eu quiser entrar agora nela, eu clico ali no aplicativo, eu entro ao vivo dentro dela. Se eu estou dentro da minha van, eu tenho ela no meu computador, eu entro, faço o programa ao vivo dentro dela. Então a rádio, ela tá ali. Que legal. E agora eu vou dar um recado em primeira mão para você, né? E obrigado por essa oportunidade. Essa vai ser, em primeira mão, você vai poder falar disso. Essa rádio, o projeto dela, além de levar a palavra de Deus, era a minha aposentadoria. Eu falava assim, eu vou manter essa rádio, eu mantenho essa rádio hoje com 4 patrocinadores, também um grupo chamado Anjos Missionários, que às vezes dá lá R$20, 27, R$30 por mês. E eu banco essa rádio hoje, né, graças a Deus, do nosso salário, porque eu pensava assim, essa rádio, então, ela vai ser o meu futuro. Quando eu deixar de trabalhar por uma dessas empresas, eu vou me dedicar à rádio. Eu vou me dedicar à rádio.
eu consigo me sustentar bem com a rádio. Por quê? Porque a rádio web hoje é aquilo que eu falei para você, é a moda, é o momento da rádio web, é o momento desse estilo que você está fazendo aqui, deste programa, porque a nossa rádio, Sim. ela não é só lá na rádio web. Quando eu entro ao vivo pelo o Facebook e depois vai para o YouTube. Um vídeo. Né? Uhum. Isso, então ela é o formato que era para ser podcast original, virou videocast, né? Que é o que você está fazendo hoje aqui. Então, assim, ela é uma rádio 5 estrelas. No Mais Rádio é uma das mais ouvidas, apesar que no aplicativo quase ninguém ouve mais por aplicativo. Entra lá, radiowf.net, tá em casa, tá convidado aí a baixar o aplicativo gratuito no Play Store, Rádio WF, ou você assiste como todo mundo tá ouvindo, né? radiowf.net, tá? Então, esse daí era o nosso gatilho para ser a aposentadoria, tá? Mas nós vamos começar agora a trabalhar mais no departamento comercial dela. Como eu disse, ela é cara, não é barata para manter, mas nós temos ainda, Bruno, uma coisa que é assim, você faz esse momento chave aqui em Rolim de Moura, pessoal de Rolim de Moura e da região ouve, assiste, não é? Sim. Mas se você chegar em Porto Velho, por ser daqui da região, as pessoas assistem menos. Exato. Então, qual é o projeto? Por isso que eu falei para você que é em primeira mão. Eu mandei o Bruno fazer um estudo essa semana, que é o meu diretor, é o que monta, é o que trabalha a rádio mesmo, é o Bruno, lá em Ariquemes, né? Mandei ele fazer um estudo, eu falei, olha, eu quero colocar essa rádio nas principais cidades aqui da nossa região. Quero colocar a Rádio WF, a nossa, que é aqui de Rolim de Moura, mas eu quero trabalhar com um nome que nós estamos estudando, Cacoal, Ji-Paraná, Costa Marques, tá? E para as pessoas terem essa oportunidade também lá, ele pode acessar a nossa aqui? Pode, mas eu não sei, é igual site, igual site de notícia, o Bruno tá aí, o Max, né, e o Júnior, que trabalha com site, ele sabe, parece que se não tiver o nome lá, Cacoal, Rolim de Moura, parece que eu não vou clicar, ele tem que ver a cidade dele. Então a rádio nós vamos ampliar. Tá? Nós vamos começar esse trabalho de ampliação dela, se Deus quiser. Tá? Então a Rádio WF, ela nasce, né, primeiro lá eclética, e depois ela ganha, junto comigo, essa nova função aí, que é de falar de Cristo. Cara, é o nome do meu programa, Falando de Cristo. Falando de Cristo na Estrada, né? O Falando de Cristo na Estrada é no YouTube. No YouTube. É, no YouTube, tá? Então nós temos um canal no YouTube, se você em casa também está convidado, não só aqui, se inscreva, não esqueça não, hein? Se inscreva aqui no canal aqui, tá? Tá aqui, ó, Momento Chave, dá o like, faça comentário, é só assim para o YouTube ver a relevância e mandar para as outras pessoas. E siga o nosso canal lá também, Falando de Cristo na Estrada. Nós temos lá várias playlists, uma playlist que eu indico para todo mundo é Família, Falando de Família. Nós temos lá muito material bacana, muito trabalho sobre família. Eu acho que família é base, família é tudo, né? Eu acho que todas essas mudanças de chave da minha vida, tudo teve a ver com família, né? E aí tem Falando de Cristo na Igreja, estudo bíblico, muita coisa bacana lá, tá? Muita coisa bacana dentro dessa área de aprendizado da Palavra de Deus, muita coisa legal. Que bacana, né, ouvir essa história sua, né, Vanderlei? Quando as coisas têm propósito, né? Parece que tudo fica mais leve, tudo vai abrindo portas, né? Vai se organizando quando você faz as coisas com propósito, realmente, né? Graças a Deus. E essa questão de ampliar a questão da rádio aí, sim, Deus tocou no meu coração, falou, é a hora de você começar a trabalhar, né? É hora de você ampliar ela, é hora de você chegar com ela mais longe. Pra você ter uma ideia, teve uma época, uns 4 anos atrás, e eu sempre questionava, por quê? O bendito aplicativo, ele não mostra. E os números que aparecem no seu canal, por exemplo, quando você olha lá, não acredita naqueles números, tá? Se você sair na rua, o cara fala, bacana, eu vi fulano lá, bacana. Quando você soma, rapaz, mas por que aparece tão pouco? Né? E aí, um dia eu tô ali, o cidadão me liga, falou, Vanderlei, eu quero que você vá em Manaus, Rio Preto da Velha, é um pouco depois de Manaus. Eu quero que você vá comandar lá uma rádio que a gente faz lá. Vai ter um encontro jovem da Igreja Adventista. 12 mil jovens. 12 mil? 12 mil. Vai ser uma transmissão na horizontal, né, para o Instagram.
assistir com o telefone realmente na posição normal. Vem banda dos Estados Unidos, aquele negão canta Hey Man. Vem o Cid, finado, o saudoso Cid Moreira. Ele também. Também lá, só a nata do gospel. O palco com 4 cantos, onde começou ali a primeira escola adventista, lá em Rio Preto da Velha, Manaus. Eu falei, quem sou eu para ser convidado para um evento desse e trabalhar lá com a rádio? Eu falei, como é que você descobriu? Como você me acha? Ele falou, você tem a rádio WF, eu acompanho os seus programas que você faz transmitido pelo Facebook. O diretor na época, né, da Novo Tempo tinha liberado as músicas da Novo Tempo, eu usava. Mas acontece que mesmo as músicas da Novo Tempo eu tenho autorização para usar no YouTube, às vezes pega uma trilhazinha de 30 segundos que é de uma outra música de outro país, derruba. Aí eu parei de usar, quando eu entro ao vivo eu não estou usando mais nada. Mas eu tinha autorização e eles conheciam o meu trabalho e fizeram a reunião e conversaram, esse aqui é o cara e tal, um programa de rádio e tal, e eu fui para lá, né? E olha, foi uma experiência fantástica, que eu nunca vi tanta gente na minha vida, né? O Cid Moreira, ele teve um problema de saúde e ele teve que fazer uma cirurgia um pouco antes, lá em Cuiabá, tinha umas coisas que era para ele gravar, tinha umas passagens de voz lá que era para colocar, e aí ele não conseguiu, porque ele tinha feito a cirurgia. Eu fui escolhido para fazer a gravação, e você se ouvir numa coisa daquela lá, rapaz, foi fantástico. E eu entrevistava os cantores, os músicos, né, as pessoas que iam lá, eu entrevistava, e aqueles monte de jovens que contavam a história. Eu vim do Amazonas, eu andei 8 horas de barco. Outro, não, para chegar onde ele estava, eu andei 2 dias. O outro, para chegar 2 dias, eu andei de avião até lá. E todos eles levaram a Rádio WF para casa. Por que a Rádio WF hoje ela é uma rádio 5 estrelas? Porque expandiu. Vai lá, sabe? Aí no outro encontro, passou alguns anos, fui convidado, fui em Cacoal, no Parque de Exposições, agora com os Desbravadores, de novo. E não, você foi escolhido, agora você vai ser o diretor da rádio, 2 pastores vai te ajudar, você vai dirigir. Eu falei, olha, tô podendo, né? Então a rádio, ela me coloca, a Rádio WF, ela me coloca em alguns lugares que de outra forma a WF Media não colocaria. Ela me coloca, a WF Media me coloca em outros lugares. Mas a Rádio WF, ela me colocou e me coloca em alguns lugares, né, que a WF Media não colocaria. E eu fui. Quando eu chego ali, algumas pessoas que me viram, olha, famílias. Então, assim, é muito gratificante. Muito, mas muito gratificante. Então, eu devo agradecer sempre muito a Deus. E agora, a ideia é essa. A ideia é a gente trabalhar com a rádio web, expandir o máximo possível essa questão de rádio web, tá? Por quê? Tem 2 ouvindo ali a palavra de Deus, tem mais 2 ali. Se eu colocar mais uma, agora são 4. Se eu colocar 5, tá me entendendo? Onde eu quero chegar, então é isso. A Rádio WF, para mim, hoje tá no coração, né? Ela tá no coração. E o segundo é o canal Falando de Cristo. Toda vez que eu vou numa igreja pregar, eu filmo, telefone, um microfonezinho de lapela e eu posto lá. Né? E é muito bom. Aquele irmão, aquela pessoa que não foi em casa, não foi assistir no culto, ele consegue acompanhar. E aquela pessoa que assistiu e foi tocada, ela envia, ela manda para outra pessoa. Né? Manda para outra pessoa. Então, assim, você não está pregando mais agora, voltando à importância da internet, você não prega mais agora para a igreja fechada ali, 50, 80 membros, não. Você prega para aquela igreja ali, mas você prega para mais 100, 150, 200 pessoas lá fora. Quando isso vai para o Facebook, que o meu público, pela minha idade, está no Facebook, os nossos vídeos, a média é 700 pessoas, mas maioria 1.000, 1.200, 1.300 visualização ali no Facebook, cada uma dessas postagens. E outra coisa que eu percebi, não sei se você concorda com isso, Vanderlei, é que com o advento agora de muita gente gravando esse conteúdo mais religioso também no YouTube, seja no YouTube, no Instagram, às vezes pessoas que não são daquela determinada igreja
né? Acompanham, se sentem tocados, nunca foi, de repente, fisicamente naquela igreja, mas acompanha, gostou da palavra e continua consumindo aquele conteúdo, né? Nós estamos vivendo a época dos desigrejados, né? Eu pensei num projeto de fazer uma igreja online. Eu estudei bastante esse projeto, Igreja online. mas aí eu estaria incentivando as pessoas a não irem na igreja física, né? Eu pensei nesse projeto de fazer igreja online, realmente, tipo assim, ô Bruno, você está convidado. Uma vez que você participou, qual é o dia de culto, Vanderlei? O culto é na quarta-feira, 8 horas da noite. Você vai. Quem é que assiste? Só as pessoas convidadas. Você convida outra pessoa, é um grupo, seria uma igreja, né? Ali você vai convidando as pessoas, com pessoas cantando, orador, né? Vários pregadores, né? Diferenciado. Realmente uma igreja, igual você está vendo no podcast, uma igreja online. E eu acho que o futuro vai ser parecido aí. Caminha para você ter essas igrejas online. Eu não fiz, porque nós temos realmente muito problema hoje para trazer as pessoas para dentro da igreja. E eu fiquei com medo. Não, se eu fizer isso, eu vou estar... O outro lado, né? Eu vou estar incentivando as pessoas a ficar em casa. E ele vai ser apenas um ouvidor. E ele vai ouvir ali do jeito que ele quer, sem reverência, né, fazendo outras coisas, sem camisa, deitado na cama, né? Então, assim, eu dei uma freada, mas o projeto ele era bem audacioso. No Facebook, como eu disse, então eu prego aqui numa igreja, ali 50 pessoas, 100 pessoas, não importa, só que depois quando vai lá para o Facebook, vai para o YouTube, você vê, opa, para aí, 1000 pessoas tiveram acesso. Assistiram até o final? Não. Só que elas tiveram a oportunidade. A palavra de Deus ela é bem severa a respeito disso. A pessoa não vai ter desculpa. Eu não assisti, eu não vi, ninguém falou para mim. Falei, rapaz, você que passou lá o dedinho. Né? Então, assim, é uma maravilha. Então, o canal, a gente continua, graças a Deus, trabalhando ele. Né? Prego e vou lá. Prego, posso lá. Prego, posso lá. Então, é assim. Sensacional. Ô, Vanderlei, entrando um pouquinho, você falou da questão dos seus clientes, né? Vou te fazer 2 perguntas em uma, assim. Como é que você define o papel da WF, do Vanderlei também na região aqui, visto o trabalho que você já desenvolveu, né? Você já comentou desde políticos, rodeio, né? Até empresas de diversos segmentos. Como é que você vê o seu papel também nesse meio digital da nossa região e essa questão de valorização? Como é que você vê? Hoje está mais valorizado? Flutuou nesse tempo aí a valorização do seu papel como alguém da mídia ali, que também faz marketing, publicidade? E como é que você vê o seu papel na nossa região aqui? Falando um pouquinho dos seus clientes também. Hoje o mercado ele eu vou dizer, está muito exigente. Né? Então, com essa questão da internet mesmo, ela ficou muito exigente. Por quê? Você imagina que você tem uma loja, vou colocar um exemplo, o Mercado Prodoeste, que eu gravo lá em Cuiabá. Sim. Mercado Prodoeste lá em Cuiabá, quantos locutores deva ter ali em Cuiabá? Né? Percebe? Algumas centenas. Algumas centenas, mas eu não conheço o dono, nunca vi. Eu nunca vi. Mas ele, ao ouvir um trabalho meu, ele gostou. Então, hoje você tem que se preocupar, por isso que eu disse, desde a ferramenta e agora do cuidado e você prestar um serviço com excelência e com rapidez, na velocidade que o cliente quer, porque da mesma maneira que eu chego lá em Cuiabá, você vê aqui, em Rolim de Moura, algumas gravações que não são locutores de Rolim de Moura. Né? Não são de Rolim de Moura. Você vê que veio de fora essa gravação. Bom? Então, esse mercado, ele ficou, com a internet, ele ficou exigente e a pessoa o cliente, né, tem essa coisa de escolher quem ele quer, não necessariamente só dentro da cidade dele. Tá? Eu sempre trabalhei com uma coisa que é muito arriscado no mercado. Os outros locutores, amigo meu, o pessoal que está no ramo, ele fala, você arrisca demais. Que é a questão de trabalhar, a maioria dos meus clientes, eu trabalho, tipo assim, exclusivo com aquele ramo. Tá? O exemplo, internet, eu trabalho só com a Rolinet. Tá? Materiais de construção, eu trabalho só com o Trento Materiais de Construção. Gravar para mercado em Rolim de Moura, só gravo para o mercado Rigonato, né? Aqui em Rolim de Moura. Né? E
aqui em São Miguel eu trabalho com o Mercado Três Irmãos, Supermercado Três Irmãos. Eu gravo lá pros Mercado Três Irmãos. Eu posso gravar lá para outro de outro ramo, mas só pro Mercado Três Irmãos. Tá? Então, isso tranquiliza um pouco o cliente, torna o meu produto um pouco mais valorizado. Mais valorizado, é claro, é como eu falei. Sempre, às vezes, vai trocar um gerente, eu sempre chamo ele para conversar. Eu falo, eu preciso que você tenha consciência de uma coisa. Eu saio do mercado para te atender. Numa demissão injusta, até eu retornar no mercado, eu tenho um certo tempo aí. Então, vamos trabalhar bem, vamos conversar sempre, né, se entender bem. Né? Uhum. Então, assim, a gente se tornou um nome no mercado a partir da época, como eu disse para você, na política, por exemplo. Por quê? Porque nós tornamos aí um dos nomes mais solicitado, né? Mais solicitado. Ali, entre os grandes da política, eu estava, graças a Deus, né? Sempre tive ali. E como eu disse, eu tinha uma vantagem que eu conseguia trabalhar em todos os meios, todos os grupos, né? Eu trabalhava com um grupo aqui, com outro grupo ali, com outro grupo lá, né? E aí isso passou, essa confiabilidade passou também para o comércio, tá? Também para o comércio. Então eu fiz aqui parceria muito tempo aqui com a Canopus. Então eu fui conhecido durante muito tempo ali, né, Vanderlei, da Canopus, que era uma outra realidade antes da pandemia, o mercado de moto, né? O mercado de moto, ele mudou. E era uma outra realidade ali. A gente trabalhava com carro de som, fazia porta de loja ali. E a Rolinete estava passando de pequena para média, né? Eu conheci o Alexandre desde a Canopus. E começa ali com o Rolinete também, já no começo ali, também fazendo freelance. Gravava, fazia uma hora de carro de som, fazia uma inauguração, né? E aí veio a pandemia. Quando chegou a pandemia, foi um momento assim triste para todos, e eu cheguei na Canopus, tinha ordem lá de Cuiabá, falando, olha, todos que têm contrato, a gente vai encerrar. E eu ganhava bem, né? Cheguei no Trento Materiais de Construção, também todo mundo assustado, falou, a gente vai segurar. E eu saí do Trento orando, conversando com Deus, e fui lá falar com o Alexandre. Então, por que... Às vezes a pessoa fala assim, por que esse carinho que eu tenho? Vocês veem em todos os bairros, todos vocês veem eu com o meu carro de som ligado falando da Rolinete. Porque eu saí, quando eu cheguei para conversar com o Alexandre, nós começamos ali uma conversa, né, como amigo, e ele me perguntou na época, quanto é que você está ganhando aqui? Eu falei para ele quanto estava ganhando, era muito pouco, porque eu era freelance, né? Sim. E aí contei para ele a história da Canopus, contei do Trento, né? Falei, olha, a gerente não tem culpa, né? Eu fiquei muito chateado com o seu Márcio Cruz, que é o proprietário. Um dia eu ainda quero falar pro seu Márcio Cruz. Comi muita poeira na Canopus, andei muito nesses... Rapaz, terra daqui para Parecis. O pessoal nem imagina, né? Não, ele não sabe, né, se a loja dele se tornou, né, como é que é, o tamanho que é, né, da turma. E eu resisti, porque tinha aquele grupo de pioneiros que a maioria saíram. E eu fui um que continuei toda a vida ali. Uma hora o salário estava lá em cima, dava uma crise, o salário vinha lá embaixo, né? E eu estava. O seu Márcio, eu ainda quero conversar com ele a respeito disso ainda, só para lembrar para ele que são seres humanos do outro lado. Não é a Canopus. Mesmo ele sendo dono, né, não pode dizer que ele é a Canopus. A Canopus, aqui a Vandenilson é uma maravilha. A dona Vandenilson, a nossa gerente ali, é um espetáculo. Eu acho que já tivemos ótimos gerentes, bons gerentes, mas igual a Vandenilson, não tem. Ela é fantástica. Eu fiquei com dó dela na época. Aí, conversando ali com o Alexandre esse assunto, ele falou assim, quando levanta para ir embora, ele fala assim, ei, vai embora agora não. Quando é que você falou que estava ganhando? Eu falei para ele, não, você vai ganhar tanto agora. Rapaz, aquilo... Eu quase chorei. Quase chorei. Cara, que bênção. Foi, os meninos vai dar mais serviço para você. Passou os 3 meses, vamos fazer isso por 3 meses. Quando terminou os 3 meses, aí eu voltei lá, falei com ele, falei, e aí, não acabou a pandemia. E agora? O que vamos fazer?
quanto é que você está ganhando? Eu falei, tanto, que era o que ele já tinha me falado, né? Tá. Aí ele falou assim, vou te pagar tanto a mais. Aí eu falei, você tá doido? Esse cara não existe. Eu falei, Aqui. não, Alexandre não existe. Eu falei, é o cara, é uma família maravilhosa, a família que eu oro todo dia por aquela família e por todos que são daquela loja ali, meu irmão. Não tem jeito, não. E aí eu fui pra casa, eu contei pra minha esposa aquela alegria. E aí foi. E aí também ele passa a perceber que esse trabalho, ampliou esse trabalho e que esse trabalho é resultado. Um dia eu perguntei pra ele, falei, como é que você acompanha? Ele falou, eu acompanho números. Eu vejo, né? Eu vejo como é que funciona. Tanto é que a Rolinete é muito organizada. Toda segunda-feira tem reunião com o gerente. Cada 90 dias tem uma trimestral. E os gerentes, eu sei, né? Porque eu vou contar aí, ó, segredo, não conta pra ninguém. Sempre o gerente chega e fala pra mim, eu queria que você fosse lá. Outro gerente chega e eu falo que, né? Queria que você, fala com fulano, né? Fala com o gerente fulano. E fica aquela briga pra gente ir. Então a gente vê que a gente né, tem uma importância dentro da empresa. E eu sei que quando tem essas reuniões, o gerente passa isso lá. Eu queria que o Vanderlei fosse lá, eu queria que o Vanderlei fosse lá, eu queria que o Vanderlei, a equipe dele fosse lá. Então, essa necessidade, esse pedido do gerente faz com que a loja perceba também a importância que é, graças a Deus, a importância que é o nosso trabalho. Então, a gente vai renovando ali o nosso contrato. Tem mais 4 anos de contrato, só para você ter uma ideia. Tá bom. Graças a Deus. Lá já renova, né? Mais um pouco. Então, assim, aí vem esse momento da Rolinete Fibra, como eu disse, é o nosso carro-chefe hoje. Tá? A minha van trabalha exclusivamente para a Rolinete, a não ser quando ela permite, né? Eu trabalho com o kart, eu faço, de vez em quando, parceria com outras lojas, né? Que a loja permite, que a gente faz, por exemplo, vem aí o Liquida Rolinho, vou ficar uma semana inteira ali em frente ao Trento Materiais para atender toda aquela região ali. Tem essas parcerias que a gente faz, né? Mas é a empresa que eu amo, sou apaixonado por ela. Eu tô vendo uma empresa que começou ali pequena, média, hoje é grande, o carinho que a Alexandre tem por todos ali, o grupo de gerentes, diretores, é uma família realmente incrível, eu me sinto à vontade ali. Eu me sinto em casa e eu trabalho como se estivesse trabalhando ali para mim. Para mim. E é bacana, né, Vanderlei, ver o tamanho que uma empresa igual a Rolinete tomou e, tipo, daqui, né? Cria daqui, o Alexandre, já tive a oportunidade de recebê-lo aqui, mandar um abraço para ele, com certeza ele vai assistir esse episódio. Eu vi ele contando a história. Então, é muito gratificante e a gente tem que valorizar, né? Porque a gente vê vários projetos que engatinham, uns que morrem, e aí a gente vê uma empresa da nossa cidade aqui tomando proporções gigantes, né? Agora com a Olá também. E é o que você falou, eu concordo com todas as palavras que você disse. O Alexandre e toda a equipe da Rolinete, sensacional. É uma empresa também que hoje patrocinadora do Momento Chave, desde o início, né? Agradecer ao Henrique também e ao Alexandre, desde o início do Momento Chave, e que possa perdurar por muito tempo aí, mas, cara, que... Não, ali é uma maravilha. O Henrique é gente boa demais. Henrique, Matheus, o Wildo, o João, uma equipe maravilhosa. Então, veja bem, então por que a WF Media ela mantém o nome? Não é? Porque eu só encontrei gente boa, graças a Deus, na minha vida. Eu falei ainda agora da Vandenilson. Mesmo com essa questão da pandemia, a Vandenilson nunca deixou de patrocinar a nossa rádio. A rádio WF ela é patrocinada pela Rolinete, né, que cede a internet para ela. O Trento Materiais de Construção até hoje, Relojoaria e Ótica Safira, que é o Jaime, e a Canopus. Percebe? E a Vandenilson, eu tenho um contrato com a Canopus aqui de gravação. Eu poderia estar gravando para várias outras lojas de motos, mas eu só gravo para Canopus. Eu gravo para Canopus, Rolim de Moura, Brasilândia e Alta Floresta. E gravo para Canopus de Juína. Mas quando eu falo que eu gravo para Canopus de Juína, ali tem pelo menos umas 5 pequenas lojas que são representantes ali, e também para Juara. Então eu tenho um contrato com Rolim de Moura, eu tenho um contrato com Juína, tenho um contrato com Juara. Mas quando você pega Juína ali, se você chegar lá em Aripuanã, tá lá, Canopus. Eu tô falando lá. Chegar em Conservan, tá lá. Os caras saem pra ir pra Porto dos Gaúchos. Liga pra mim, eu tô indo pra Porto dos Gaúchos, já gravo, já mando pra eles. Tô indo lá pro Guaíba, já gravo e já mando pra eles. Então, assim, toda aquela cidade vizinha, aquelas vilas ali, quando a Canopus vai pra um lugar ou ela tem um grupo ali, um representante ali, eu gravo, né? Então, assim, a Canopus, ela ainda, como eu disse, apesar desse, né, problema que nós tivemos lá na pandemia, né, uma ordem que veio lá
lá de cima, eu ainda mantenho, graças a Deus, né? Quero agradecer muito a Vandenilza por isso. Eu ainda gravo, né? Trabalho ainda para Canópolis, Rolim, Brasilândia, Alta Floresta, Juína, Juara, toda aquela região lá, eu continuo gravando. Então você vai percebendo que você tem uma das maiores, ou a maior empresa de internet, tá com a WF Media, toda a gravação de rádio em todas as cidades, são 27 lojas, a Rolinet, né? 27 lojas. A minha voz está em todas essas cidades. Aí você vem uma outra empresa, WF Media, tá junto, Canópolis. Ó, é a maior concessionária de moto da região, maior concessionária de moto de Juína, maior concessionária de moto de Juara. Minha voz tá lá. Né? Trento Materiais de Construção não é o maior em tamanho, mas é uma máquina de venda. O Trento Materiais, ele tem tradição, 41 anos. 41 anos de história. Eu tô ali já há muitos anos. Né? Às vezes eles me pagam sem trabalhar. Tem um mês, 2 que eu fico, às vezes, sem ter uma promoção. Eu ganho, às vezes, sem trabalhar. Um abraço, seu Roberto, Dona Idejo, Cimar, toda a equipe. Então, eu tô ali no Trento Materiais, uma loja também que é uma loja de destaque. Né? O Mercado Rigonato era menor ali, nós fizemos um contrato, e eu estou com o Mercado Rigonato já há alguns anos, ele cresce e me puxa para cima. Porque o Mercado Rigonato eu faço propaganda para ele todo dia de segunda a sexta-feira. Todo dia de segunda a sexta-feira. É a minha voz e o carro de som. Né? Então você vê que a gente está ali trabalhando só com empresas, realmente empresas renomadas, empresa... De ponta, né? Referência da nossa cidade. Empresa de ponta, né? Quando eu vou lá para Cuiabá, essa rede União, né, de supermercado, Mercado Prodoeste que eu gravo, é um mercado referência lá. Né? Quando não é o maior mercado aqui em São Miguel, mas eu gravo ali para o Mercado Três Irmãos, pelo menos, no mínimo, 3 vezes por semana. No mínimo 3 vezes por semana. Então, a cidade, ele roda todo dia. Não é o meu carro que roda lá. Mas a minha voz roda lá todo dia. Cuiabá, esse carro de som lá, roda todo dia. Farma Vida lá em Cuiabá, roda... Então, assim, a WF Media, ela se mantém no mercado e mantém em destaque, graças a Deus e graças a essas empresas, né, que... Por isso que eu falei para você que o nome cresceu mais do que o valor. Quando alguém chega para contratar, ou às vezes a pessoa tem uma loja pequena, aí quero falar com você, empresário, tá? Falar com você, empresário. Pode contratar, é muito barato o nosso trabalho. Não me engrandeceu, tá? O nome WF Media é uma coisa, é empresa. Mas o Vanderlei Francisco não engrandeceu em nada. O meu preço é justo, meu carro de som é o mais barato da cidade, minha gravação é a mais barata da cidade. Eu não fico brigando por preço. Eu tenho o meu preço. Para alguns assuntos é mais caro do que o dos outros. Por exemplo, uma campanha política, alguma coisa, é maior do que todos. Eu acho que ninguém cobraria mais caro do que hoje numa campanha. Até não estou fazendo por causa da Rolinet. Sim. Mas as pessoas falam, não, grava lá com o Vanderlei. Fala, Vanderlei, rapaz, o cara grava para Rolinet, para Canópolis Trento, e tal. Não. Então pode chamar a gente, tá bom? Pode chamar a gente, é barato, é mais barato do que você imagina. Então eu sofri muito com isso. Cerimonial, quanto cerimonial eu perdi? A pessoa fala assim, Vanderlei, eu achei que era... eu pesquisei fulano, eu falei com fulano cobrou um tanto, e eu achei que você era o dobro, e o meu era mais barato do que o fulano. Então o nome cresceu mais do que o preço. Tá? Por isso que eu disse, o nome cresceu mais do que o preço. Mas eu tenho que agradecer a Deus, a WF Media, ela tem história, eu acho que ela vai permanecer muito aí, né? Os meninos, tá aí o Júnior, que vem, tá na área, né? Tá na área, o Daniel tá ali com carro de som, o Bruno Malone na Eric, né, trabalha com essa parte digital, né, trabalha muito bem. Minha filha lá no Paraná é proprietária da Raco, mas tem uma desenvoltura na frente das câmeras. Né, o Diego, ele tem lá a Luxo, né, que é produtos para acessório, tá na frente das câmeras o tempo todo também, né, desenvolto o tempo todo também. Então eu acredito que a WF Media, depois de mim, ela vai continuar. A prole foi boa aí, né? A prole foi boa. Vanderlei, a gente está caminhando para o nosso final, mas eu ainda queria que você falasse sobre algumas coisas. Antes de começar aqui
antes da gravação, você falou um pouquinho sobre os perrengues aí, né? Sobre hoje gravar surdo. Você tem uma outra aí também que eu até anotei aqui, né? Crise de soluço também. Teve alguns já, né? Perrengues nessa caminhada. Ô Bruno, perrengues são muitos, muitos. A pessoa vê o material pronto, né? Ele vê pronto ali, ele não vê como aquilo... Como Até é que chega aquilo? O meio, né? Acho que um dos perrengues mais invocados que eu tive, acho que cada fase da minha história eu tive um perrengue. Quando eu era atleta, eu cheguei no Ibirapuera e nós viajamos e eu tive que... eu fui para Porto Velho fazer a tomada de tempo. Olha, num dia, cheguei em Porto Velho, viajei a noite inteira, saí de Pimenta Branca, viajava a noite inteira, 8 horas eu estava lá para fazer a tomada de tempo. Fiz a tomada de tempo lá em Porto Velho às 8 horas, embarcamos já, aí deu tempo, né? Os caras lá, oficial, deu tempo. Eu viajei de Porto Velho até Cuiabá de ônibus. Em Cuiabá nós chegamos de madrugada, o avião atrasou. Chegamos 4 da manhã, o avião saiu às 8. Chegamos em São Paulo, acho que 10h30. E eu tinha competição. E aí, rapaz, eu tomei um monte de café, lavei a cabeça. Aí, aquele tem enorme... Primeira vez que eu fui numa cidade grande, primeira vez que eu viajei de avião. Perdido. Você tá doido. Aí eu, tão cansado, eu deitei debaixo de um alambrado lá, de uma arquibancada daquela, e eu dormi. Moço, acordei na hora os caras me chamando. A minha sorte é que a primeira bateria que eu corri, os caras não eram tão bons. Mas eu tava morrendo de sono. Acordei pra corrida. Aquilo foi... assim, um sarro, todo mundo lá esperando, chamando, e o corredor dormindo. O perrengue que eu tive quando eu fui locutor de rodeio foi aqui em Brasilândia. Você já viu que locução, eles fazem um coração, né, pro locutor Sim. entrar? Na época, o Zezé de Camargo tinha lançado uma botinha, não era da sua época não, umas botinhas pretas, os mais velhos vai saber, biquinho quadrado, coisa linda. Eu falei, hoje eu arraso. Comprei uma bota daquela, meu amigo. Coloquei no pé uma noite anterior, na sexta-feira, e a bota ficou apertada. Menino! Aí que o pessoal falou? Não, mete álcool dentro dela e põe milho, que amanhã ela tá laceada. Álcool e milho. Álcool e milho. O milho vai inchar. E o besta aqui fez. Só que eu esqueci, fui colocando álcool ali. Chegou no sábado, na hora que eu tirei, a bota tava encharcada de álcool. E aí, vamos começar o rodeio, eu meti a botona no pé. Realmente, não tava legal. Molhada de álcool. E aí o locutor entra, né, dentro da arena, né? Estou chegando lá de fora. E quando eu chutei aquela areia assim, que eles fizeram um coração, e eu chutei aquele fogo, rapaz, a minha bota ficou azul. Ô, gente, vocês não têm ideia do perrengue. E eu entrando assim pra dentro da arena, né? Estou chegando lá de fora e tal. E eu olhava assim, aquela botona azul, rapaz, tudo as arquibancadas. Eles apagou, né, pra ficar bonito. E aí quando falava um verso lá, aí acendia aqueles foguetes, né? Rapaz, eu acelerei o verso. E aquele negócio começou a esquentar. E o povo achou que aquilo... Até o pessoal meu, né? Achava que aquilo foi, rapaz, que fogo bonito. Rapaz, deixa ele... O pessoal hoje faz fogo, né? Eu vou contar um segredo. Ele misturava álcool pro fogo ficar azul. O pessoal faz aquele fogo amarelo, cheio de fumaça aqui, que eles põem diesel e gasolina. Eu colocava álcool. Ficava bonito o fogo. E aí quando eu chutei assim, rapaz, coisa linda, rapaz. Quando eu tirei o pé de dentro da bota, eu fui jogando a sorte que tava molhada ainda, palha, eles tinham colocado uma mistura de palha de arroz com terra, e eu fui, deu aquela acalmada e eu corri lá pro fundo, achei uma botina velha lá, meti a botina velha. Esse foi assim, cara, esse é histórico. Dos perrengues, assim, na época do rodeio, eu acho que foi o maior. Na locução, você sabe que eu faço a locução do kart, né? Aliás, quero convidar, eu não sei que dia que vai no ar, mas... Sábado agora. É? Sábado agora, 16 horas. Então tá bom. Então você tá convidado, tá? Você tá convidado neste sábado agora, terminando aqui o podcast, você vai lá para a pista de kart. Nós vamos estar lá com mais uma rodada do campeonato regional de kart. São 3 categorias. Estão matando eu lá também. 3 categorias, sozinho. 3 baterias cada um. Aí, mas todo mundo tá convidado. O pega tá bonito, hein? Tá, rapaz, eu acompanhei uma lá esses dias. Você foi lá. Tá convidado, gente. Entrada liberada, entrada franca, eu vou estar lá narrando. E aí, pelo menos uma vez por ano, me dá uma crise de soluço.
E eu fui um desses anos narrar o kart com crise de soluço, não tinha que passava. Menino, pensa. Como é que narra? Ah, como é que narra? Você tá tão acostumado com o kart, eu narrei também motocross, velocross, né? E, como eu disse, eu devo muito pra Rolinete. Só espero que a Rolinete um dia não me dê a conta de surpresa, porque eu saí totalmente do mercado, né? Pra poder fazer. Entendi. É que eu falei, é perigoso o que eu faço. Meus amigos sempre falam, mas não é perigoso você ficar exclusivo, né? Não, eu confio nos meus patrões, né? Mas que é perigoso é. E aí, você costuma muito ali, você sempre tá chamando a atenção, você vê um carro passando, você fala, ó, aqui é a reta, ali na curva vai acontecer tal coisa, ó, o carro apareceu lá, mas vai acontecer ali, pra você chamar a atenção. E o gago, né? Vem ali e tal, vem ali o Thiago, capoto de mola. Vou falar uma coisa pra você, tá? Cara, e não tinha outro pra Virou substituir. atração. Olha, virou uma atração, foi um sarro, foi uma brincadeira, né? E no começo eles acharam que eu tava brincando. Eu falei, não, rapaz, eu tô com crise de soluço mesmo. Eu fui parar no hospital, né? No dia, Sério? eu fui 4, 5 dias, já me deu crise de soluço assim de ir pro hospital. Não tinha que parar. E não só foi essa vez, não. Eu acho que esse ano ainda não deu. Né? Espero que não dê sábado agora. Né? Esse ano não deu. Tá chegando. Mas todo ano me dava uma crise de soluço, né? Todo ano me dava. A última vez que me deu também, eu estava em Alvorada trabalhando para a Rolinete, e me deu também, tive que parar no hospital, porque não passa. É uma crise de soluço, assim, que eu... Não, é cada uma que... Cada perrengue que acontece, meu amigo, que eu vou falar uma coisa para você. Viu? Ô, Vanderlei, pra você, o que a rádio ainda tem de diferente que outras redes sociais, que outros formatos de mídia não tem? A rádio, a locução, né? Se você quiser falar um pouquinho dos dois. A rádio, ela consegue atingir uma variedade de público. A internet, se você perceber, ela tem uma variedade, digamos assim, o seu programa aqui, né, é voltado... Eu acho que já não é mais. Eu acho que está voltando para todos os públicos. O seu programa ficou gostoso de assistir. É bom você ver a história, e quem vem contar a história aqui, ele não conta só do empreendedorismo. Eu poderia ficar aqui só falando da WF Media, né? Sim. Porque além desses clientes que eu tenho aqui, eu tenho centenas, graças a Deus, eu tenho centenas de clientes, né? Eu tenho, como eu falei para você, cada cidade dessas aqui perto, eu tenho um cliente diferente. Poderia estar falando só do empreendedorismo da WF Media, poderia me concentrar falando só na rádio WF, me concentrar só falando do canal falando de crise na estrada. Percebe que quem está assistindo lá do outro lado, um empreendedor, um locutor, né? Alguém riu, né? Alguém fala, eu queria saber mais do Vanderlei, eu vejo ele na rua, eu não conheço nada da história dele, ninguém sabe como é que funciona a rádio web, falamos de internet. Hoje, esse programa está muito assim, você consegue falar de muita coisa, o podcast hoje, para mim, eu acho que é carro-chefe de comunicação, tá? Como eu faço também, né? Mas o meu é voltado mais para o gospel, para o evangélico, com estudo da Bíblia, né? É centrado num nicho de pessoas ali, tá? Mas o podcast igual o seu é sucesso, eu aconselho as pessoas a assistir, compartilhar, porque eu acho que é o carro-chefe. E depois tem outros podcasts que vai falar de política, né? Outros podcasts que vai falar de atualidade, outros podcasts que vai falar de curiosidade. Você tem para todos os gostos, você tem podcast. Agora, o que é o podcast? O podcast, ele nasce com a internet, que era aquilo que a gente fazia no rádio, que ia para a internet sem o vídeo. Sem o vídeo. Sem o vídeo. Manteve o nome de podcast, né? Porque é o nome que nasce lá, mas virou videocast, né? Isso. Pois é, mas mantém o nome de podcast porque é o nome original. Então, o que nós estamos fazendo aqui é aquilo que o rádio faz. É aquilo que o rádio faz. Só está na internet. E, claro, com formato de vídeo. Com formato de vídeo, mas é aquilo que o rádio faz. Né? Então, o rádio, aquele cara, por exemplo, que levanta cedo ali. Eu lembro do Carlos César, né? Ia lá para a primeira do meu cara fala, eu gosto de ouvir o Carlos César. O Carlos César abriu o programa ali de manhã, colocar aqui as músicas antigas, conversando, dando aquele grito, batia uma panela. O Chitãozinho, né? Chitão. O Chitão faz esse programa muito bem também, programa sertanejo, assim, lá em Cacoal. O menino que era daqui, de Rolim de Moura, né? Tá lá em Cacoal, mandando muito bem também nesse estilo de programa, conversando. Ele cria uma identidade.
Aí a pessoa levanta cedo, ele vai lá, liga o rádio, ele vai criando ali uma identidade. Então você tem aquele público ali, e aí vou voltar direto como se fosse no podcast. Terminou aquele programa ali, vem um outro programa que é um programa, eu vou falar do rádio tradicional, como que ele, Sim. a montagem dele, se eu fosse um diretor. Sim. Vem ali aquele que vai falar com a dona de casa. A pessoa tá ali limpando uma coisa, tá lavando uma roupa, tá lavando uma louça, e ele tá ali conversando, ele solta uma notícia, ele toca uma música, ele atende um telefone, né, conversa, manda um abraço, manda um alô. Ele cria identidade com aquele nicho ali, com aquele grupo de pessoas. Volta de meio-dia ali. Quem eram as pessoas que a gente atendia meio-dia? Você atendia as pessoas do MPB, era aquele cara que estudava, aquele funcionário público, aquele médico, aquele cara que gostava do MPB, de uma bossa nova, uma música bem diferenciada, bem diferente, tá? E uma notícia light. Aquela hora ali não é a hora daquela... O formato de notícia mudou muito também, né? Hoje você tem comentaristas. Hoje todo mundo quer comentar a notícia. O bom rádio, ele não... Ele faz aquela notícia... Faz a leitura, né? Faz a leitura. É o jornalismo verdadeiro. Ele transmite o que é. Ali o cara, ele se informa. Minha rádio tem. A minha rádio, meio-dia, tem o jornalismo. Eu mantenho um jornalismo padrão. Eu sempre estou acompanhando lá para ver se não tem. Eu já troquei o ano passado. O ano atrasado eu troquei, porque começou a ficar muito com viés, né? Político eu tenho lá. E eu tenho sempre estar monitorando, sempre acompanhando. Para ver. Então você vê que... Percebeu, então, que você sai de um nicho para outro, né? E você atinge uma galera. Você chega à noite, programa romântico, um flashback, umas músicas românticas e tal. Então você... É isso que nós estamos fazendo. Então você percorre. O rádio, ele é isso. Ele vai atender... Todo mundo, né? Todo mundo. E ele tem para todo mundo. Ele tem o que oferecer para todo mundo, tá? E não tem essa que não é... Todo mundo ali é bem ouvido, tá? A rádio, ela continua sendo um carro ainda consegue chegar ainda em muitos lugares, em muita coisa. O rádio, para mim, o rádio não morre. Ele não morre. Ele pode estar mudando, tipo aí, como eu falei para você, o formato, né? O formato sempre muda. O estilo da locução. Tudo tem que se adaptar, né? Vai se adaptando, né? Mas eu também acho que não morre, não. É muito forte, né? Não morre. O rádio não morre. A TV não morre. Né? A TV não morre. Você vê aí essa briga que tem entre a internet e a TV, mas a TV não morre. Né? E a TV e o rádio sobrevive. Ela nasce aqui e veja quantos outros meios de mídia de comunicação que foi criado depois. Né? Olha quanta... Você tem hoje meios para tudo. A internet, ela te abre, né, desde a rádio web para você, como eu falei, para você ver lá um Spotify que toca só música comercial e tal, ou você digita radiowf.net, tá na internet, tá ouvindo, tá? Mas a rádio convencional, ela sai também do convencional, também vai para a internet. Né? Eu acredito que o futuro do rádio vai ser o que nós fazemos na rádio web, tá? Só isso que eu acho que vai acontecer. É caro hoje você manter um Vanderlei Francisco, um Chitãozinho, um Carlos César, uma Duda, digamos aí, não quero citar o nome de todos aí, mas é caro. É para você manter ali uma grade, né? Com todo mundo. Todo mundo, para você ter ele falando apenas numa rádio, né? Dorley Schimmer, que é um baita jornalista, né? O próprio diretor Você manter esse grupo, um grupo de elite ali, apenas para uma rádio, tá ficando caro. O que o Grupo Massa começa a fazer? O Grupo Massa, ele começa a desenvolver justamente isso. Ele tem alguns locais e uma central. E eu acredito que esse locutor local vai diminuindo a quantidade, passa a ter um grupo centrado, um baita estúdio central, que consegue falar para dezenas de rádios. Ele tem um menor custo, e ele chega ali. Eu acho que a única diferença... Eu vejo o rádio caminhando para isso. Eu tiro isso porque, pela própria rádio web. Se você assistir
Eu faço um desafio para você que está em casa e para você também. Ouça a rádio WF um dia. Você vai falar, Vanderlei, essa rádio não, como diz o, não é daqui. Que é só programa top, só locutor de primeira. Só a nata. Eu tenho desde de gospel sertanejo, a conexão católica, a notícia, a lançamento, só programa top, 24 horas. 24 horas. Tá? E esses locutores lá, né, na BR Logic, eles trabalham ali para a BR Logic para manter esse material em dia, todo dia, e eles chegam em várias rádios. Várias rádios. Se eu tivesse que contratar para minha rádio web esse grupo de profissionais, realmente não haja patrocínio, não dá. Não dá. Então, a única coisa que eu vejo hoje que o rádio ele encaminha para essas mudanças, né? Vamos dizer mudança em termos de RH, mas o rádio, o rádio é minha paixão. Vai prosseguir. Vanderlei, tem uma perguntinha que eu sempre faço aqui para os meus convidados. Se você pudesse, são duas na verdade, se você pudesse pedir um conselho para alguém, para quem você pediria esse conselho? E se você pudesse tirar uma foto com alguém, com quem você tiraria essa foto? Um conselho, uma foto. Se eu tivesse que pedir um conselho para alguém, essa é pesada, hein? Qualquer porque pessoa. passa tantos nomes na cabeça da gente. Vivo ou morto? Qualquer um, pode ser alguma. Ai. Pode ser pessoa. Pode uma ser... pessoa viva que eu pediria um conselho é minha mãe. Eu sempre que eu não obedeci, que eu não ouvi a minha mãe, né? Eu me dei mal. Deu grosop. Deu Deu ruim. Deu ruim. Acho minha mãe meio exagerada, então, às vezes, né, tem que dar um beijo, viu, minha mãe? Por achar ela meio exagerada, às vezes eu passei por cima, né, de alguns conselhos e eu me dei mal, tá? Então, se eu tivesse que pedir um conselho para alguém Ela poderia até ser exagerado, mas não errado. Não errado. Exagerado, mas não errado. Em vida, eu acho que a mãe. Eu acho que o conselho que eu dou para todas as pessoas o conselho ele tem que vir de quem te conhece. Porque, às vezes, a pessoa que vai te dar um conselho lá fora, o conselho é bom. Tá? O conselho é bom. Mas, às vezes, ela não tem toda essa convivência, né, com você. Hoje, talvez uma outra pessoa que eu pediria conselho, pensando também a partir desse ponto, seria minha própria esposa, né, Dona Vilma. Por quê? Porque a Dona Vilma, ela convive comigo, ela conhece os meus defeitos, né, conhece todo o meu passado, conhece quem eu sou hoje, sabe dos meus planejamentos futuros, tudo eu divido com ela. Então, se eu precisar de um conselho, né, seria para Dona Vilma e para minha mãe, porque são pessoas que conhecem. E eu repito, você também deve... Um conselho que eu vou dar para você é justamente isso. Porque você pedir um conselho para uma pessoa que não te conhece, um amigo ou uma amiga, um terceiro, o conselho pode ser bom. Mas vem sem contexto. Pode ser bom. Né? Mas vai faltar... às vezes ele não te conhece, não sabe do contexto que... Do momento. Do momento que está ali. A foto. E não é uma pessoa morta ainda dentro do conselho, não é uma pessoa morta, mas eu gosto muito da Bíblia, eu sou apaixonado pela Bíblia. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Ele tem os melhores conselhos. Não precisa saber qual é a sua religião, tá? Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela mudou a minha vida, ela mudou a vida da minha família. Se eu tivesse Cristo na minha vida, há muitos anos atrás, tudo na minha vida teria sido melhor. Como eu disse, né? O escrever numa página e ainda não ter um caráter formado, talvez a única linha que eu consigo escrever igual dentro de um caráter formado é a palavra de Deus, permitir que Deus me aconselhe e buscar, através do Espírito Santo, ali, força para cumprir o que ele pede, o conselho que ele dá, é muito bom. Uma foto com alguém... Cara, eu não gosto de falar em política, assim, em podcast, não, essas coisas assim. Mas se eu pudesse tirar uma foto para marcar um momento da história, eu acho que vai... nós estamos passando um momento chave da história, seria com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. É
é um divisor de água para as pessoas que acham que ele é ruim, péssimo, para as pessoas que acham que ele é bom e tal, mas é um marco na história política do Brasil, um divisor de águas. Nós vamos viver, depois dele para cá, nós vamos viver... já está diferente, né? Sim. É muita coisa. O Brasil está muito louco. Nós estamos passando... Na verdade, nós não percebemos de fato que estamos vivendo uma revolução. Nós estamos vivendo uma revolução. Já vi no Instagram a imagem lá. É muito difícil você viver as páginas de um livro de história. Então, porque futuramente, esse momento, a gente vai estar nos livros de história também, né? Então, esse momento eu gostaria, se falar assim, uma pessoa assim, né? Não sou fã, tá? Não é questão de ser fã, não. Né? Eu, no passado, eu tenho lá muitas críticas, tenho muitos elogios, mas como marco na história, tá? Como marco na história. Uma pessoa que vai ficar na história. Nós vamos ler, nós não, eu já tenho mais passado do que futuro. Mas as gerações irão falar. Assim como falou de Ulisses Guimarães, assim como falou de Tancredo Neves, pessoas que ficaram, que marcaram a história do nosso país. Lá no passado, os pracinhas, né? Tiradentes, enfim, essas pessoas que ficaram na história e que a gente vê isso hoje. Eu acredito que o que mais representa o momento que nós estamos passando hoje é essa mudança, é essa pessoa que eu falei aqui. Para fechar ainda, dá para você falar da promoção da Rolinete? Pra gente gerar um corte aí? Vem comigo você aqui. Bom, deixa eu falar de alguns itens da Rolinete Fibra, né? Talvez as pessoas não saibam, mas a Rolinete Fibra é o maior provedor de internet fibra do norte do Brasil. A Rolinete, ela está hoje em 47 municípios do estado de Rondônia. Eu falei ainda agora 27 lojas, mas a Rolinete, ela entrega internet no atacado. Não só em Rondônia, mas todo o Acre também tem Rolinete, né? E ela é a única que tem, além das várias redundâncias, anéis interligando todo o sistema, redundância internacional. Atlântico e Pacífico, cara. É fantástico. Então, quando você é cliente Rolinete, você tem ali muitas vantagens, tá? Muitas vantagens. Nós temos planos de internet de 400 mega até 1000 mega, dá para você usar a família, você faz ali, conversa sempre com o vendedor ali, fala quantos aparelhos você tem, qual é o seu uso, ele já vai indicar um plano para você, de 400 mega até 1000 mega. Outra vantagem, a instalação é grátis, você não vai gastar dinheiro para instalar, não. Os aparelhos, fique incomodado, você também não vai pagar. Quanto é que a pessoa vai desembolsar? 30 dias depois que instala, vai pagar o uso. Né? Vai pagar o uso, tá? Planinho ali a partir de R$ 99,90 por mês. Ele já vai ter uma internet de qualidade em casa e a Olá TV básica gratuita, né? A TV, aquela parabólica digital, tá na nossa, tá lá com a Olá TV grátis, tá? E agora nós estamos com a promoção Pais de Fibra. Gente, essa promoção é top demais. Na promoção Pais de Fibra, você tem 500 mega de internet fibra na casa. 500 mega de internet de fibra na casa. Você tem a Olá TV completa, um pacotão de TV com mais de 100 canais em HD, tá? Alta definição, a tela vira um cinema. Você pode ter tem 2 telas, você pode ter uma lá no seu quarto e uma na sala simultaneamente. Mas você pode colocar em até 10 aparelhos, tá? Você vai viajar, põe no telefone, né? E leva a sua Olá TV completa. É muito top a Olá TV, tem canal infantil, canal esportivo, filme, tem notícia, tem tudo. É top demais. Você tem também a telefonia móvel, que é a Tata Telecom. A telefonia móvel é top, porque você tem ligação gratuita, ilimitada para qualquer lugar do Brasil. Gostou? Vai melhorar. Você tem o WhatsApp. Você tem 10 GB ainda para usar como você quiser em qualquer rede social. Em qualquer lugar do Brasil você vai ter aí. Então você tem internet em casa, você tem Olá TV, tem telefonia móvel e agora o sucesso do momento, Bruno. O Alexandre, como eu disse, ele é um cara visionário. Esse dia conversando com ele, ele falou assim, Mandini, qual é a maior preocupação das pessoas hoje? Primeira, quando faz a pesquisa, a primeira preocupação é saúde e a segunda é segurança. As pessoas estão preocupadas com saúde e segurança, maior preocupação. Então, nessa área de saúde, nós estamos agora com telemedicina.
Nesse pacote do Pais de Fibra, Super Combo Pai de Fibra, vem telemedicina. O telemedicina é atendimento médico online, via internet. Quer mandar um abraço pro seu Laudeci? Eu fui falar pro seu Laudeci e falei, rapaz, eu tô consultando aqui agora, né? Pelo telefone, conversando. Então, chegou essa novidade para você também na Rolinet. Então, quando você contrata agora a promoção Pai de Fibra, o pacotão lá, o Super Combo, tem telemedicina. E o telemedicina, você abaixou o aplicativo lá, você chamou o médico, no máximo 10 minutos para atender. A média é 5 a 7 minutos, mas no máximo 10 minutos o médico te chama, você conversa com ele, ô doutor, tudo bem, tranquilo, eu tô com dor aqui, e ele vai perguntar para você, igual um médico mesmo e tal, se precisar de exame, ele vai pedir para você fazer o exame, você vai enviar, ele vai mandar de volta, fazer medicação, vai mandar assinado o receituário para você, aceito em farmácia, e os médicos que atendem ali, só médico famoso, só médico bom. Se você precisar de um atestado médico, ele vai emitir o atestado médico também para você, tá? Então, ó, Super Combo Pai de Fibra. Internet para casa, Olá TV para tela virar um cinema, telefonia móvel no telefone e telemedicina, atendimento médico online via internet. Top, né? Telefone é o 3198-0000. Anote aí, telefone 3198-0000. Se você é Rolim de Moura, a Rolinet tem a loja na Manaus, que é a nossa matriz, no Espaço Boulevard, antigo Trento Supermercado, e aqui na Cidade Alta. Cara, muito bom, Vanderlei. A Rolinet, sou suspeito para falar também. Sou cliente Rolinet, gosto do Alexandre, gosto de toda a equipe Rolinet. E você falando da Rolinet, aquela hora eu até ia falar. E ainda tem, apesar do tamanho, ainda tem muito mais para percorrer ainda, dado o pensamento do Alexandre e o pensamento do pessoal, né? Ainda tem muito caminho aí. A Rolinet já se tornou gigante, a gente tem que valorizar isso. Mas acredito que ainda tem muito mais pra gente ainda falar dela, né? Olha, o mundo tá, como eu disse, esse meio da internet está interligado, né? Você sabe que desde os gerentes a diretores, o Alexandre, tudo que tem de moderno, tudo que tem na tecnologia de inteligência, de internet, eles participam, tá? Eu acho que não existe nem um proprietário de rede que acompanha como o Alexandre acompanha e treina a sua equipe como ele treina a sua equipe. Como eu disse, vem muita novidade aí. Quando terminar a loja ali, a matriz, tem muita novidade, tá? Coisas que você vê em países de primeiro mundo e que você acha que é caro. Por exemplo, casa inteligente, lâmpada inteligente, câmera inteligente, né? Como eu disse, a preocupação hoje qual que é? Primeiro, saúde. Então, nós estamos com telemedicina. Segurança. E eu passei isso para você aqui do telemedicina, só o que está no Super Combo. Você tem ali atendimento com o médico que atende todo mundo ali, né? Que é o clínico geral, né? E um pediatra, né? Mas você tem pacote com a Rolinet, você tem pacote para tudo. Se você falar, não, mas eu quero fazer um pacote, eu quero pagar um pouquinho mais, mas eu quero, dentro do telemedicina, parceria com a Rolinet, eu quero médico cardiologista, eu quero médico especialista nisso, naquilo outro, eu quero um combo bacana para toda a família com tudo. Então lá, eu passei aqui o básico, né, mas apenas para a pessoa entrar em contato. Quer cuidar da sua saúde com qualidade mesmo? Telemedicina hoje é top, tá? E depois, nós vamos estar trabalhando aí com inteligência, né? Tá chegando novidade aí com inteligência. Aguardem. Tem muita coisa aí para ser lançada ainda aí, tá? Não esgota não, tá? Tem muita coisa aí. Se Deus quiser, a gente vai estar voltando aqui, o Alexandre também, para falar das novidades que a Rolinet tem aí dentro dessa ideia de casa inteligente, muita segurança para a família, né? A pessoa viajar tranquilo, dormir tranquilo, cuidar, né? Do que é seu, do móvel. Então a Rolinet, ela não para de crescer, por quê? Porque ela pensa realmente no agora e pensa no futuro, né? Ela planeja realmente o futuro. Ela sabe o que vai fazer o ano que vem, sabe o que vai fazer até 2030, ela é totalmente planejada, né? E acompanha o mercado. Acompanha o mercado, acompanha o que o cliente precisa, né? O que o cliente precisa. O cliente pede, as pesquisas apontam, verifica se é realmente verdade, se tem, né, condição e trabalha. Veja que a Olá TV, as pessoas tinham reclamação do preço, né, que aquele outro produto concorrente que oferece também, né, TV a cabo. Aí às vezes chovia, aí saía fora do ar, né, quando vinha um tempo, todo mundo reclamava daquilo ali. E o pessoal falava, mas chamava de TV a cabo, né? Mas TV a cabo tem lá em São Paulo, aqui, cara, nada, o nosso combo
A Olá TV é um dos mais completos. Você põe ali, baixa o aplicativo no telefone, baixa o aplicativo na TV. Se sua TV não baixa o aplicativo, você pega ali o aparelhinho, né? E coloca lá, a sua TV vira um Smart com um HD. É coisa de louco e baratinho. Ela trouxe novidade com um precinho bem barato, né? Dá pra dizer quase de graça. Você tá pagando pela internet ali, recebe tudo de bônus. Recebe tudo de bônus, né? Você paga pela internet, você falou tudo. Paga pela internet e recebe tudo de bônus. Gente, o papo tá bom, mas eu queria agradecer aqui o Vanderlei. Vanderlei, mais uma vez, grato pelo papo, que a gente falou que ia tentar fazer, né, 1h15, 1h20 e tal, mas é assim, papo bom, gente boa, né, a gente conversa mesmo e ainda faltou bastante coisa para perguntar aqui, tem mais coisa para perguntar, mas eu falei, não, vou dar uma segurada, quem sabe na próxima. Mas grato pela sua presença aqui, Vanderlei, por você ter compartilhado um pouquinho da sua história, né, um pouquinho da sua visão, né, dos seus projetos, né. Você é uma pessoa referência aí, conforme falei no começo do episódio, você é uma pessoa referência aqui na nossa cidade, né, no seu segmento, com muito profissionalismo também, né, com o que você comentou já, né, eu também concordo com isso, seu profissionalismo, sua ética no trabalho aí, com certeza você tem uma importância fundamental nessa mídia nossa aqui, rolimorense e estadual, e até, né, sua voz já está presente em muitos lugares aí. Grato pela sua presença aqui. Bruno, eu tinha só a agradecer a você e a toda a sua equipe. Agradecer a você que está em casa, né? Porque sem você a gente não é nada, tá? E agradecer a Deus, tá? Como eu disse, nessas viradas de chave, essa que eu não quero mudar, tá? Tudo pode passar na minha vida. A única que eu quero persistir é falando de Cristo na estrada, tá? Falando de Cristo na estrada. E a Rádio WF, né, que tem essa missão dentro desse ministério independente que nós criamos, né, que é o Ministério Falando de Cristo. Não é independente da minha igreja, tá? Até que eu nem citei a placa da minha igreja. Não é independente da minha igreja, mas é um ministério independente porque não depende financeiramente da igreja e eu tenho liberdade, né, para expor a palavra de Deus, né, trabalhar a palavra de Deus, tá, de uma maneira fácil das pessoas entenderem. Então eu quero convidar a você a acompanhar o nosso trabalho no canal Falando de Cristo na Estrada no YouTube. A página no Facebook, Rádio WF, tem milhares de vídeos lá, tá? No Facebook tem milhares de vídeos. Lá no YouTube já passa ali, tá chegando a 300 vídeos lá. É muita coisa, muito material, tá? Muito material, muita coisa. E eu falo sempre para meus amigos, se você não experimentou ainda, experimente Jesus. Eu, com toda essa minha história na mídia, com toda essa minha história, né, na estrada, com eventos, poderia estar em qualquer lugar, poderia estar lá no rodeio, poderia estar fazendo qualquer outra coisa, o conselho que eu dou para você é experimente Jesus. A minha vida depois que eu experimentei Jesus é uma outra vida. Eu entendi o que é valorizar a Deus, respeitar família, a minha família. Eu prego sobre família porque eu vivi a fase lá do passado, né? Da pessoa que eu era no passado, que Deus me transformou e aquilo que eu colho hoje, a paz, a alegria, a felicidade, a harmonia. E olha, um dia eu quero contar para as pessoas só dos milagres, né, que Deus fez na minha vida. E valorizar também os parceiros, clientes, como eu te disse aqui, a gratidão que eu tenho por cada um, né, desses meus parceiros, desses meus clientes, todos vocês que contratam o nosso serviço, tá? Que acreditam no nosso trabalho, eu só tenho a agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado. Obrigado, Deus, obrigado, minha família, e obrigado você que está aí do outro lado, obrigado, Bruno. Pessoal, antes de fechar o episódio, vou fazer um agradecimento especial para Dona Vilma, né? Ela que o Vanderlei já comentou aqui, um pouquinho dela, ela que também é uma fã aqui do Momento Chave Podcast, não sei exatamente, mas talvez desde o primeiro episódio, que ela sempre comenta, sempre dá feedback lá, sempre curte as postagens lá. Agradecer de coração, Dona Vilma. Momento Chave Podcast, eu tenho um carinho por você também. E espero que essa audiência continue. Pode mandar sugestões lá também, né? Pra gente, na medida do possível, atender. E para você que ficou até agora nesse episódio, né? Estamos também no Instagram, se você está aqui no YouTube, Instagram, Spotify e YouTube, Momento Chave Podcast nessas 3 redes sociais, tá?
Queria agradecer também, mais uma vez, as empresas, né, patrocinadores e parceiros aí do Momento Chave Podcast, a Farol Faculdade Rolim de Moura, né, a Alvorada Produtos Agropecuários, a Rolinete Fibra e a Credit Sudoeste, tá? E fiquem atentos aí às nossas redes sociais para o nosso próximo episódio.